Quem está aí? Ah, são vocês. Entrem, fiquem à vontade. Tomem seus lugares e ouçam o Masmorra Cast. Ao vivo ao público, transmissão ao vivo. Mais livre, conhece mais gente, tem mais informação e pode baixar filminhos, né, também. Que essa freira é uma vilã, né, e ela tentando destruir a imagem desse padre, nossa, maravilhoso. Na Guerra Mundial, ela vivia uma situação aí de situação econômica péssima, né, o povo alemão estava dedões da mão. O Tarantino gosta muito dos pés das atrizes, né? Sim, ele é meio... filmes ele dá um... Olá, eu sou a Angélica do Cine Masmorra. Eu sou Marcos Noriega do Cine Masmorra também. E aqui fala Douglas, direto do Podcast. Horror! Muito horror. E hoje vamos... Logo no início do filme, que é muito legal, porque todo dia o Simon Pegg, ele sai... Eu acho que é Simon Pegg o nome do ator. É o cara que faz o Scott no novo filme de... Barzinho lá. Olha. Ele trabalha com profissionais muito bons, ele escolhe quem faz a animação com ele. Porte físico, a imagem perfeita pra Tomb Raider. Só que ela ficou durante o filme que acredita que a proximidade, o amor... O convidado de honra é a querida Angélica, lá do Cine Masmorra. Fala, oi, Angélica. Esse é o Marcos Noriega, você conhece a voz, não conhece o rosto. Não usa o avatar danado. Coisa, o primeiro livro que eu li do King, e também em 2 volumes que davam quase 1180 páginas na época. Trilhas que usam o mesmo modus operandi, que é de agradar a população local para trazer ela para o lado do bando contra as autoridades. Os cangaceiros fizeram isso, alguns... Você falou sobre canibal, isso aí já me lembrou logo aquele Dario Argento, né? No caso da gente, não, é claramente você vê o exército lá atirando e desaparecendo com os civis, né? E poxa, deixa eu fazer uma recomendação. Quem está aí? Eu gosto mais quando elas passam, tá entendendo? Um filme, pra mim, recente desse mês, pra mim não é muito bom. Eu gosto quando tem mais de ano, mais de 10. Já a partir do Old Boy, eu acho que ele se liberta disso. Ele pega a ideia central que ele já tinha usado no Mr. Vingança. Tu também, né? A diferença desse bom em todos é arrasador. Você está ouvindo o Masmorra Classic do site cinemasmorra.com.br. Você está escutando o Masmorra Cast. Hello. Entramos aqui ao vivo. Olá. Tudo bem? A gente estava em silêncio aqui fazendo live também pelo X, né? Pelo Twitter, e estava esperando terminar aqui a abertura que a gente fez. Nossa, já tem tanta gente maravilhosa comentando aqui que a gente não tem nem roupa, né, Marcos? É, muita gente boa, assim, vindo ver a live, comentando também, já dando um abraço para todos vocês que estão aí. Obrigado demais por vocês estarem escutando a gente, estarem vendo a gente também, estarem aí no chat também, escrevendo coisas tão carinhosas e afetuosas que eu tô até aqui envergonhado, para dizer a verdade. Muito bom, gente. Eu vou... a gente começou um pouquinho atrasado, porque... Claro que a gente tem problema sempre antes da live começar, né? Problema para conectar as coisas, para conectar os aparelhos todos. E a gente resolveu fazer por uma loucura Spaces, né? Quem tiver no Twitter, por sinal, né, Marcos? Eu peço também para vocês aqui no chat, para quem vai nos acompanhar. Primeiro, se o som tá legal, que a gente tá com 2 microfones aqui. Espero que ele esteja captando corretamente o som direitinho. Aqui tá parecendo que sim, que tá legal, que tá captando. E assim, vocês podem fazer perguntas. Isso nos ajuda, inclusive, a poder ter uma interação melhor, né? Sim. Porque como são 15 anos de podcast, a gente tem muita história para contar. Então, a gente tem história para contar sobre o meio do podcast no Brasil. A gente, com modéstia à parte, né, Marcos? Nós somos um dos podcasts mais antigos, né? Que continua presente e publicando podcasts, né? Porque muita gente parou por motivos... Infelizmente, né? A vida chama, né? Às vezes não é uma fonte de renda viável, né? E a gente não tem a fonte de renda viável e mesmo assim fica na loucura, continuando o podcast, porque a gente gosta demais de vocês. Vocês são demais, a gente ama fazer. Mas deixa eu só arrumar aqui esse template direitinho aqui, porque eu acabei
fazendo mais cedo aqui umas paradas. Tem um QR Code que eu vou colocar agora aqui. Se vocês quiserem nos ajudar no sentido de mandar mensagem áudio, a mensagem vai tocar aqui também. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Tá tão bugado, né? Se vocês vissem quanto fio que tem em torno da gente aqui, vocês vão ficar surpresos pela quantidade de fios, né? Mas deixa eu dar aqui uma boa noite. O Marcos, não sei se está enxergando aqui. Tem tanta gente no chat aqui. Obrigada, gente. Vamos lá, vamos ler os comentários de vocês. O Ramon Nunes dá boa noite pra gente. Fala que é ouvinte antigo e conhece o projeto, sei lá, que ele fala assim, lembro de ouvir o podcast de vocês de Crying Freeman. Sim. Que a gente tem esse programa de Crying Freeman, né? Isso é legal. A gente, ao longo do tempo, fez podcasts sobre... mais de uma vez, né? Sobre mangás que viraram animes. Então, a gente, quando a gente tinha oportunidade, a gente falava sobre o mangá, falava sobre o anime. E no caso do Crying Freeman, foi uma coisa tripla, porque tinha o mangá, tinha o anime e o filme, né? Do Christoph Gans. Então, foi bem legal esse papo que a gente bateu, né? E o Crying Freeman depois acabou virando uma coisa de uma febre, né? Teve várias republicações aqui no Brasil e tudo mais, o mangá, né? Então... muito bem, sabe? A felicidade. Deixa eu tentar, tô tentando diminuir o chat, tentar colocar o chat aqui para passar o chat de vocês. Gente, desculpa, eu sou a parte técnica do projeto, né? E assim, como eu falei aqui, se vocês quiserem pergunta. Esse é o momento de perguntar, inclusive de treta, sabe? Eu respondo. Claro que com segurança jurídica, né? Mas eu já arrumei várias, né? Para quem me conhece, não tenho orgulho disso. Mas eu sou uma pessoa geniosa, né? Quem me conhece sabe que eu não sou de levar desaforo para casa, né? Às vezes eu sou desaforada, né? Ninguém é perfeito. O Marcos Leno tá dizendo que escuta o podcast desde 2010. Poxa, que legal. Então você tá bem desde quase o comecinho, né? A gente começou em 2009, né? A gente já vai começar a falar sobre como é que foi a nossa história. Quem já está acompanhando há muito tempo, acho que já até sabe, né? Mas para quem não está acompanhando, né, a pessoa não escuta só alguns podcasts, conheceu a gente às vezes por causa de Guerra dos Tronos, né? Tem muita gente que veio através dos podcasts de Guerra dos Tronos, né? Então... a Karin, ela tá avisando que ela não vai poder acompanhar a live, mas ela tá deixando uma mensagem pra gente e ela conheceu a gente por causa dos vampiros pula-pula. Olha, então a Karen também é das antigas, porque a gente... o Podtrash, que são um podcast dos nossos amigos, né? Eles fazem parte da nossa vida, também da nossa história, porque o Eduardo Cosso, né? Eduardo Cosso, acho que eles conheceram primeiro o Eduardo Cosso, a gente vai falar sobre isso, mas a gente acabou sendo convidado, junto com o Eduardo Cosso, que era um integrante... E para os podcasts dos filmes do Rick Lau, né? Sim, maravilhosos, assim. Podtrash é uma pérola do podcast brasileiro, viu, gente? E, aliás, o pessoal, uma galera ali, acho que do Hermes e Renato, foram fazer um podtrash que não é o podtrash que a gente conhece, viu? Pegaram o nome de maneira meio responsável, né? Sim. Do que a gente fica muito triste com alguém precisar fazer isso. Mas eles pegaram o nome, né, que Podtrash, que pertencia ao podcast, né, do Douglas, do Bruno, não pertence. E fizeram um programa com o mesmo nome, só tem uma diferença. O programa que é do Douglas, do Bruno, do Demetrius, do Almighty, ele é muito engraçado e muito bom, e o programa deles é muito ruim. Então a diferença é essa. Então fiquem com o Podtrash podcast, que é o do Bruno e do Douglas. Que é bem melhor. Dá pra vocês verem nessa câmera que eu coloquei agora aí, a bagunça que tá pra poder fazer a captação aqui, porque, ó, essa câmera, ela tá em cima de uma televisão lá no alto lá, né? Então, nossa, ficou até meio cortada a tua cara, né? Deixa eu até tentar posicionar. Porque tem o microfone na frente, mas tudo bem, faz parte. Mas deixa eu tentar arrumar rapidinho. Que eu me mexo, olha, ó, eu vou mais... Não, sem problema, não fica fora, que tu vai sair do enquadro da outra, né? Deixa eu só tentar arrumar, que o certo é tentar reposicionar, né, gente? Não rolou não, porque tem essa... que saco, né, gente? Eu tenho que chegar pra cá? Sacanagem, né? Sacanagem, olha lá. É o que dá, né, gente? É o que dá pra fazer, eu vou pra né? trás.
Marcos, não sei, porque tem 2 câmeras que a gente ligou aqui agora, tu conseguiu dar um jeito de enfiar da maneira como tu tentar. É isso, gente, né? Para mostrar para vocês como é que é aqui a nossa dinâmica aqui, né? Uhum. É muita coisa na frente, é muito fio ligado. E deixa eu acompanhar aqui o que vocês estão comentando. Pô, primeiramente, obrigada, né, pro Ramon Nunes, pro Marcos Leno, porque vocês estão compartilhando com a gente a história de vocês. Eu até pedi no Twitter e eu falei assim, gente, se algum programa da gente tocou o coração de vocês de alguma maneira, mudou a visão. A gente já recebeu várias vezes feedback, né? Assim, hoje é dia de fazer uma ego trip mesmo, né? E da pessoa falar assim, porque, por exemplo, quando a gente decidiu fazer programa sobre a série The Twilight Zone, ali na Imaginação, foi um processo muito trabalhoso, que demorou muitos anos, mas a gente recebeu vários feedbacks e gente que escreveu livro, chamou a gente para conversar, e a gente representou, de alguma maneira, uma coisa importante na história dessa pessoa, né? Agora, para vocês saberem, a gente tá fazendo sobre Galeria do Terror também, que é outra série do Rod Serling. Não, o que acontece é que a gente acaba falando dessas coisas, por exemplo, do Além da Imaginação, que é uma série que, na verdade, ela foi importante para muita gente ao longo das décadas, né? Desde que ela foi lançada e que ela passou também no Brasil. Uma outra pessoa, talvez mais jovem, que não conhecia e acabou escutando o podcast e foi procurar e assistiu e também gostou, vai ser tocado possivelmente, porque ela é uma série que você assiste e você não sai impune, né? Ela vai mexer com você. Eu gostei da palavra que você usou, não sai impune, né? Porque realmente vai te forçar, de alguma maneira, a refletir sobre certos assuntos que às vezes nem sempre são engraçados, divertidos, leves, né? E aí é bacana quando as pessoas acabam assistindo a série também. Foi um trabalho bonito que a gente fez, né? E a gente está fazendo ainda, né? Porque a gente ama o Rod Serling, né? E ele é um cara importante, assim, né? O Rod Serling, ele é importante para a história do cinema, porque muito do que ele fez e os roteiristas que ele abrigava, né, na série The Twilight Zone, de certa maneira, foram reutilizados de alguma maneira, seja o plot e tal. Então é muito legal. Hoje, se a gente tem fantasia na televisão, o Rod Serling foi o grande desbravador, porque a gente sabe muito bem que as emissoras não achavam que fantasia não ia dar certo, não ia ter público, não ia trazer retorno, então elas não faziam simplesmente, e foi por conta do Rod Serling desbravou esse terreno que hoje aí a HBO, AMC, por exemplo, aí, né? Elas trilham esse caminho com tanto sucesso, com tantos milhões de telespectadores ali para suas séries de fantasia, ou com elementos fantásticos, ou de horror, etc. E você teve o desbravador desse terreno que foi o Rod Serling, né? É isso. Deixa eu acompanhar o chat aqui, gente. Obrigada, porque sem vocês não tem sentido, né? A gente fazer uma live. Se vocês quiserem mandar um áudio para a gente, tem esse QR Code aí, que além de vocês enviarem o áudio, ainda ajuda a gente a pagar o site, né? Então é uma ajuda muito bem-vinda, né? O Douglas mandou um áudio lindíssimo para mim. Aqui eu vou ver se eu consigo tocar para vocês. Daqui a pouco o Douglas é um amigo muito, muito querido. O Douglas, ele é parte... E é um colaborador do nosso projeto, né? Douglas e Felipe atualmente, né? Sim. A gente, ao longo do tempo, teve diversas pessoas que gravaram com a gente, que passaram aqui, mas tem as pessoas que, na verdade, ficaram, o Douglas é a equipe fixa, embora ele só não mora aqui na mesma cidade que a gente, para não aparecer junto com a gente na live. Mas ele é a equipe fixa do Masmorra. O Douglas, né? É uma pessoa que ele é uma fonte inesgotável, né? Inesgotável de conhecimento cinematográfico, sim. Porque eu sei que o programa é pra gente falar também sobre a nossa história, mas eu acho impossível a gente não ter como exemplo o que o pessoal do podcast faz, porque é isso que a gente gosta. Eu acho que é isso que eles têm, essa coisa de diversão, mas tem a coisa de trazer informação. Então tem toda aquela pesquisa que o Douglas, o Bruno, Demetrios, Almighty, Edson, Shinkoio, quem mais, né? Meu Deus, né? Manso, né? Muita gente tremem, né? Então você traz o conhecimento e o debate cinematográfico
com humor, né? E isso é uma coisa que eu sempre gostei, né? Isso você pode ter... eu brinquei que eu sou meio casca grossa com um monte de coisa. Eu gosto de colocar a culpa em mim, né? Porque ainda mais depois dos 50 ficou mais difícil para mim fingir, né? Que eu não vejo certas atitudes assim. Antigamente eu acho que eu era meio... Como é que se diz? Eu sou meio de chegar e falar na cara, né? Certas paradas. Eu sempre fui assim, né? E isso na internet é fácil de você arrumar briga, né? Assim, né? E aí também, a gente também, o Alexandre, que se estiver ouvindo a gente não roubou o Felipe não, viu? Mas o Felipe também tá fixo aqui com a gente também. Quem? O Alex, né? O Alex do Cine Alerta. Do Cine Alerta, exatamente. Mas o Felipe, ele é um andarilho podcastal, porque sim, ele grava muito, obviamente, no Cine Alerta, né? Que são outros amigos que fazem um trabalho maravilhoso. Mas ele também grava lá com o pessoal de games e tal. Ele tem uma... Ele vê o microfone e o pessoal tá falando sobre cinema, ele fala, opa, deixa eu ir lá. Uma capilaridade, assim, no mundo do podcast. É verdade. Olha quanta gente maravilhosa aqui, tô acompanhando aqui. Eu tô com 2 mouse diferentes, a gente tá com 2 computadores diferentes para fazer isso. Aqui, gente. Karim, obrigada pelo que você falou. Obrigado, Karim. Falou que a gente faz parte da vida dela. Fala que é mais do que muito parente. Olha só que honra, Marcos, né? Karim, obrigada, viu? Obrigada de coração pelo seu carinho. A gente também sente muito, assim, para os ouvintes, e pessoal mesmo que lê o blog, interage com a gente pelas redes sociais. A gente, às vezes, tem mais carinho mesmo do que qualquer familiar, às vezes, que nem preza muito você ou escuta a sua opinião. Porque tem essa coisa, Marcos, do podcast, que você tá com uma proximidade muito forte da pessoa, porque primeiro você está sendo levado pro ouvidinho da pessoa, né? Então a tua voz vai ficando uma coisa muito comum, a pessoa está acostumada ao seu tom de voz, o teu jeito de ser, o que você passa. Então as pessoas sentem uma proximidade, e isso é muito bom, gente. Isso é maravilhoso. Obrigado, Karim, por você aguentar a gente há tantos anos, viu? Obrigada. Agora aqui também, ó, Cine Mundo Afora, muito obrigada a nossa amiga, né? Ela tá dando parabéns, ó, pra gente, ó. Parabéns pela insistência, vocês são duros na queda e muito preciosos. Fazem um trabalho muito importante para os amantes de cinema. Obrigada. Eu posso dizer igualmente que o seu canal é incrível e né, vamos ser elegantes recebendo elogios. Muito obrigado. Obrigado um prazer demais. imenso. Vindo de alguém que também faz um trabalho tão legal sobre cinema, sobre audiovisual, muito. A gente, né, fica mais envaidecido ainda, né? Marta Mota. Gente, a Marta Mota, ela é uma fofa, porque a Marta acompanhou a gente em uns projetos que a gente acabou até abandonando, mas são divertidos, gente. A gente entrou numa vibe, coisa minha. As ideias malucas sempre são minhas, saibam disso. E aí a gente estava fazendo, porque não tá essa vibe de true crimes. Sim. Aí eu inventei de fazer um caô crimes, que caô na gíria ali carioca é mentira, né? Isso, eram os crimes de mentirinha, né? Então eu fazia, a gente pode até voltar a fazer um dia, viu? Era divertido. Era. A gente fazia ao vivo, aí pegava assim, sorteava, a gente tinha uma lista de temas, a gente sorteava o tema, a época, o tema, o estilo, se era um drama, se era uma comédia, bababá. E a Marta acompanhou a gente em todo esse processo, né, Marta? Sim. A Marta estava sempre nas lives. Isso. Obrigada, Marta. A Marta nos escutava, participava, dava palpite nas histórias, porque a gente usava a volta e meia, inclusive. E a Karen também. E a Karen também, exatamente. A Karen também. E ela fala que a Marta fala que acompanha a gente há pelo menos 10 anos e a gente fica muito contente de saber que você tá esse tempo todo acompanhando a gente. É uma felicidade muito grande ter alguém, né, tão legal quanto você sendo nosso ouvinte e tudo. Agora eu tô com esse cabelo curto aqui. Espero que a gente consiga retribuir, né? De alguma maneira, né? E isso aí. Pretendemos continuar trazendo. Eu olho para isso tudo, assim, eu vejo primeiro, obviamente, uma grande responsabilidade, né? Coisa que eu sinto desde que, sei lá, já muitos anos atrás, né? É claro que às vezes você vai reescutar um podcast que você gravou, você percebe que você não tocou no assunto com a sensibilidade devida, ou brincou com o que não deveria. Eu tenho esse olhar, né? E a gente tem que ter esse olhar para o nosso trabalho. Mas eu sinto que hoje em dia eu estou mais preparada para falar sobre outros assuntos com mais responsabilidade, nesse sentido de falar assim, ó,
ser mais responsável, ser muito empática, né? Não que eu não fosse, não que nós não fôssemos, né? Porque que nem a nossa amiga lá do Cinema da Fora falou que já nos escuta há algum tempo e gosta do nosso jeitão progressista, que a gente tem essa coisa de, né? A gente não abraçou o capiroto, né? A gente tá sempre questionando e gosta, até porque o assunto suscita isso, o tema cinematográfico. Se você vai falar sobre Kieslowski, por exemplo, como fizemos ali Decálogo, como é que a gente vai falar? A gente não vai falar da visão do Kieslowski, né? Daquela Polônia, né? A Polônia entristecida, empobrecida, as questões familiares, questões que trazem a reflexão, às vezes, de o que conservadorismo, né? Desagrega a família. Então, acho bem legal a gente refletir que o nosso viés progressista tem muito a ver com o que a gente assiste também. Arte, cinema é arte, né? E a arte, ela é progressista. Quando ela não é progressista, ela se torna uma mera propaganda do que existe de pior no mundo, né? Então, a gente espera, né, conseguir sempre falar da arte, que ela é transformadora, que ela olha para o futuro e que ela abraça o presente de coração aberto. Outro tipo de arte Marco Oliveira mandou R$10. E aí, Masmorracine, parando só para te mandar essa facinha e te Obrigado, agradecer Marco. por sempre alegrar os meus dias com essas streams massa. Continua brilhando. Muito obrigado. Adorei, ainda colocou na voz do Lulu. Obrigada, Marcos. Obrigada. Teu xará, Marcos. Obrigado, Marcos. Ai, obrigado. Que legal. Adorei. Foi divertido e engraçado. Obrigada. Amamos, viu? De coração. A Marta está agradecendo pelos 15 anos. A gente que agradece, né, Marta? A gente que agradece. Né? A gente queria que fosse possível ter um encontro assim da galera do podcast com o pessoal que escuta, né? Por isso que eu vivo falando, até falei para o pessoal do podcast, que eu sinto falta de ter aqueles pod breja, né? Que tudo bem que o podcast tem gente do mundo inteiro que escuta, do sul, do Oiapoque ao Chuí, né? Que o pessoal brinca. Mas quem tá em São Paulo consegue pelo menos aparecer para dar um abraço. Eu consegui, né, nesses anos todos de podcast, conhecer pessoalmente algumas pessoas que eu amo, sabe? Assim, que eu falo até hoje. A Nilda Alcarinque, né? Muita gente boa, que eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente. E você fica tão contente, né? Quando você quebra essa barreira, você fala assim, caramba, agora a gente ultrapassou esse negócio do texto da internet, de chat de internet. Agora eu te conheci pessoalmente. Então eu ainda torço que a gente consiga fazer isso, né? E tal, com uma coisa que tinha muito nos idos, né? Dos podcasts mais antigos. As pessoas queriam muito se encontrar. Tinha aquela Campus Party, né? Isso. Eu nunca fui na Campus Party. Era uma comunidade, mas era mais fácil ser uma espécie de comunidade quando ela ainda era um pouco menor do que ela é hoje. Agora, com o tamanho que ela tá, é um tanto quanto mais difícil, né? É muita gente mesmo, né? O podcast se tornou algo extremamente popular, né? Muita gente, e muita gente fazendo de forma absolutamente profissional também, né? E que na verdade, e talvez até essas pessoas que elas têm essa coisa de fazer dessa maneira profissional, as que são ligadas a grandes grupos de mídia, não tem lá esse interesse de encontrar as pessoas e formar essa comunidade. Só que eles vão em eventos mais top da balada, numa Comic Con e tal. Isso. E, cara, assim, na moralzona, a gente sempre fomos pessoas muito simples, a gente não é enfiado no meio da tecnologia. Eu nunca vi sentido, por exemplo, o Marcos, tu pode expressar a tua opinião também, às vezes falando, né? Para mim, nunca fez sentido eu pagar R$600 para ir numa Campus Party. Eu sempre falei isso, eu não vou dar 600 pau para ir numa Campus Party. Tipo assim, ainda brincava, né? Eu falava pro meu filho falou, nossa, espera sentada. Se me derem um convite, eu vou, né? Mas quem somos nós para receber um convite, né? De um evento assim, né? Então, sem nos menosprezar, mas assim, o pessoal quer hype, né? Gente muito famosa, a gente é um podcast muito de nicho, né? Onde a gente faz o que a gente gosta. Esse tipo de liberdade que me deixa feliz e que faz, gente, com que a gente consiga ter 15 anos de podcast. É a nossa liberdade, é o fato da gente conseguir
falar do que a gente acha importante. A gente já fez uma reunião, já elencou os tópicos do ano, que a gente não conseguiu ainda. Não, só fizemos um, né? Tá atrasadão. E, cara, a liberdade, né? De poder falar do que você acha importante. Sim, né? sim. A gente ainda tem liberdade para escolher a pauta, né? E isso é muito bom. Não, e a gente fala de coisa pop também, né? Sim, que a gente falou de House of the Dragon. Mas Vamos falar dos Anéis do Poder. Isso, mas a gente fala porque a gente quer, porque a gente gosta. Porque a gente gosta. Porque a gente acompanha as duas séries, a gente acha legal. A gente gosta do universo tanto do Tolkien quanto do George R.R. Martin. E aí a gente fala sobre as séries, basicamente, porque, né? Às vezes a gente não gosta de umas coisas tanto, gosta mais de outras, mas, né? Ah, que legal, gente. Então, para quem está escutando pelo Twitter, nós estamos lá também com Spaces, né? Tocando o nosso áudio. E quem quiser fazer alguma pergunta também pode utilizar a hashtag Masmorra 15 anos, tá? Que eu criei lá para poder abrir perguntas. E vocês no chat também podem perguntar. Boa noite pro Max também. Ele tá... Max. Gentilmente avisando a gente que o som tá bom no YouTube também. Obrigada, obrigado. Marcos. Te ajuda muito. Obrigado. Muito, muito bom, gente. A Chloe, olha a Chloe aqui, ela é tão querida. Chloe, boa noite. Boa noite pra gente. A Cine Mundo Afora, nossa amiga, falou que o som tá ótimo. E falou também, aqui, inúmeras vezes temos paixão solitária por alguma obra estranha aos cinemões. E encontramos companhia na masmorra, porque lá também conhecem, gostam e discutem sobre ela. Foram muitas dessas vezes. Olha, que legal. Vocês não têm noção, né? Isso eu posso compartilhar, porque a gente não tem a pretensão, por mais que a gente ame, né, e tal, de que vai infinitamente continuar esse podcast, esse projeto, claro, né? Até porque a vida toma frente, é sempre o que eu digo. Não é que a gente vai acabar já, mas um dia pode ser que a gente não tenha, né, essa facilidade de manter. Mas isso daí, a pesquisa para os assuntos, é o que nos trouxe uma visão muito, como é que eu posso dizer? Culturalmente, né? Porque é o que a gente sempre fala, né? O cinema, ele é muito interessante você pesquisar, você estudar o cinema das regiões, porque você vai você vai entender coisas culturais, você vai entender questões que saem daquele aquela coisa hermética do cinema americano e tal, ou mesmo ocidental, né? Eu lembro que a gente conversou até no podcast sobre narrativas, né? Porque quando a pessoa às vezes vai dar um curso de cinema, a pessoa fala assim, olha, pega uma imagem do Alien, por exemplo. Você está vendo pelo lado direito aqui que o diretor, com esse enquadramento de cena, ele está querendo mostrar tal coisa para o seu olhar e para esse canto e por aí vai. Isso é um exemplo, né, que eu estou dando. E eu lembro da gente assistindo, né, uma série de curtas, né? Foi um curso de cinema, assim, mas com uma visão muito mais abrangente sobre a arte fora da questão ocidental. Eu lembro que o cara pegou um quadro na época, só para mostrar para vocês como é interessante, né? E todos os focos do quadro, dos pontos do quadro, tinha foco. Não era um foco, por exemplo, às vezes você fala assim, para quem gosta de que nem você, que é um artista que pinta, que desenha, você equilibra as cores de cima a baixo, né, para fazer uma composição. E você vai ver a arte de certo artista, assim, que é de uma região onde isso não é utilizado, que vários pontos do quadro são focos de visão, sem necessariamente ter o equilíbrio. Então é tão interessante, isso para cinema também funciona. Porque se você vai assistir certos filmes, não tem às vezes aquela narrativa meio... que o pessoal está acostumado aos 3 atos, né? Essas coisas que um jeito... fora dos Estados Unidos, do cinemão de Hollywood, além das pessoas contarem histórias diferentes daquelas que são contadas no cinema americano, elas contam a história de maneira diferente também. E é isso que é bacana sobre a gente assistir cinema diferente, cinema de outros locais, cinema de outras épocas. É uma outra visão. Uma outra visão de mundo, uma outra visão estética, uma outra forma de pensar.
E às vezes também, quando você vai ver um filme de certo local, vai ver um filme da Ásia, um filme da África, também outros problemas que as pessoas vivem, outros medos que as pessoas têm, outras esperanças, outros amam de maneira diferente, se relacionam com a sua família, se relacionam com o trabalho de maneira Sentem diferente. medo diferente, né? Isso. A gente faz um programa de Halloween praticamente desde o primeiro podcast, né? E é impressionante, gente, como os países, né, e tal, as regiões, né, a gente fala de região inteira, né? A gente já falou de Rússia e leste europeu, né? Pelo amor de Deus, né? Foi demais aquele ano, muita coisa para assistir. Mas você vê que eles temem, o medo mesmo é uma coisa que depende do país, né? A gente falou do Sudeste Asiático, eles têm muito medo de fantasma. Então as histórias sempre têm fantasmas e tem dramas e tal. Teve um filme que um colega da gente recomendou, o Alan, né? Aliás, um beijo, Alan. Nosso amigo tão querido, assim, a gente adora ele. Ele falou de um filme, assim, como é que era da Netflix? Aquele da... A Casa do Mal, A Presença do Mal. Meu, o filme era um filme de fantasma, cheio de jumpscare, com um drama pesadíssimo, ainda terminou emocional. Aí você vê que é outra dinâmica, então isso é tão legal, né? Então, eu acho que o programa, o Masmorra, ele tem isso, da gente ter tido essa chance, né, de pesquisar, né? E nos momentos que a gente pensava em desistir, alguém chegava e falava, pô, não para de fazer. E não é porque a gente está querendo se colocar melhor que ninguém, não, de jeito nenhum. Mas a pessoa falava assim, pô, mas caramba, não para de fazer, porque se você para de fazer, o outro para de fazer, o outro para de fazer, aí não só vai ter só programa sobre coisa mais hype, e a gente que gosta de... a gente também gosta de conhecer coisas diferentes, né? Então a gente se sente nessa felicidade, nessa alegria de poder trazer, né? Para você que nos acompanha, né? Para além do hype dessas brincadeiras que a gente faz de lives de House of the Dragon ou que seja, a gente trazer coisas que realmente as pessoas têm o que conversar. São cineastas importantíssimos, que eles não têm visibilidade, porque qual que é o interesse que a pessoa tem no Vitor Erice, exemplo, né? Que é um cineasta que você gosta tanto, que o Marcos escolheu esse tema. O cara, ele faz um filme, desaparece. E depois some 10 anos, desaparece e faz outro. Né? Então, e o cinema do cara é tão relevante, né? Então, né, não? Sim. O Rodrigo Okuyama tá dizendo boa noite pra gente. Rod, avisando tudo bem? que... Você lembra dele, que ele mandou aquele livreto lindo pra gente? Ele é um artista, tá morando no Japão, né, Rod? Que eu lembre. Poxa, que legal. Legal falar com você. Obrigado por avisar que o som tá bom. Obrigada. Rodrigo Okuyama, beijo. A Nana, que é alguém que também nos acompanha. Acho que foi através de Guerra dos Tronos, né? Que nos conheceu. E obrigada, também tá mandando um abraço pra gente, tá mandando parabéns, já mandou no Twitter, viu, Marcos? Falou assim, falou que nós somos queridos, obrigada, Nana. Diego Falabella, dá boa noite pra gente, fala que é um privilégio poder participar dessa edição especial. Muito obrigada, muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado, Diego, boa noite pra você. Nós que agradecemos. O Max fala que aí que vergonha, só vim lembrar de quando comecei a interagir com a Angélica com o filme que ela me passou pelo Drive. É verdade, né? É verdade. Olha, eu tenho isso também, gente. Uma outra parada que eu não sei se isso também deixou a gente fora dos nichos para crescer. Eu sempre fui a favor de tentar descolar o que a gente comenta, cara. Eu nunca achei correto você fazer... vou fazer um podcast sobre todos os filmes do Alejandro Jodorowsky, né? Onde é que tem para assistir? Talvez na MUBI, alguns, né? Não tem no OkRU. Aí fala, não tem, a gente faz o upload para poder ter, né? Então, eu acho o certo, né? Não é o certo para muita gente, né? Porque eu acho que isso fecha portas também. A pessoa saber que você fica publicando, né? Link para facilitar o ouvinte de assistir, mas a gente faz. A Nana tá perguntando se não rola um reencontro com o pessoal do Podcasters para comentar House of the Dragon. Aí eu vou aproveitar para eles continuam fazendo podcast sobre o mundo, né, sobre os livros,
fazem podcast sobre a série lá no Fogo e Gelo, né? O Podcasters continua existindo. É uma outra equipe e eles estão fazendo um trabalho muito legal e tal. E não é impossível que a gente um dia faça um crossover. Como né? vocês sabem, né? Mas... Nana e quem acompanhou a gente, eles trocaram de equipe, né? E a própria Ana, que é uma pessoa queridíssima, todo o amor a ela, ao Rafa, que são pessoas assim que nós ficamos mais de 8 anos juntos, né? Conversando. Vocês não têm noção do afeto, do amor e do respeito que a gente tem por eles, né? E aí, quando a Ana nos avisou, falou assim, olha, tem mais gente trabalhando no site, tem mais gente querendo gravar, tem problema mudar de equipe? A gente falou, claro que não. Claro que não, imagina, por favor. E a gente acompanha, a gente gosta. Isso. Poderia ter um reencontro, é que nem eu falei, quem sabe até um reencontro... mesmo da gente se encontrar, né, qualquer hora, porque a gente não teve a felicidade ainda de encontrar nem o Rafa pessoalmente e nem a Ana, né? Mas espero que isso aconteça, e se a Ana um dia assistir esse vídeo, eu espero que ela saiba que a gente a ama muito. Sim, assim, e a gente pede para vocês prestigiem o trabalho deles lá no Podcasters, que é muito legal mesmo. Né? O pessoal tem muita saudade, que eu sempre fui muito palhaça, né? Eu sempre fui muito brincalhona, gente. Isso daí já me meteu em cada enrascada, se vocês soubessem. Aí eu entrava nos programas, até hoje eu sou assim. Como o Jorge Martin parou de escrever os livros, eu me recuso a continuar lendo, entendeu? E eu falo, o meu recurso para poder continuar conversando é chamar gente que entende para conversar e tal, porque a gente pode até fazer uma análise, né, sobre a questão visual, né, e tal, do audiovisual, mas eu não vou saber todos os detalhes do lore, né, e tal, então... Era muito divertido e eu sinto muita saudade. Às vezes eu escuto os programas, né? Teve programa lá do Podcasters que, nossa, né? A gente terminou chorando, né? Uma vez inventei de ler uma poesia, aí foi bem quando faleceu, né? Foi assassinada aquela menina linda, Shirin, né? O pai botou fogo, meu Deus, com a feiticeira vermelha, né? Spoiler aí. Meu Deus, eu fui falar uma poesia, todo mundo terminou chorando, foi um final bem triste, assim. Mas eu tenho no coração, assim, vários momentos de muita felicidade, assim, de ter... Que, assim, você ter um podcast, a certo momento você saber que, sei lá, no caso do Podcasters, né? Que, sei lá, tem 20 mil pessoas escutando, às vezes até mais, né? Quando a gente começou a fazer podcast, só para vocês saberem, né? Que a gente... Quem nos conhece sabe que a gente faz podcast de Game of Thrones desde o começo. Desde a gente saber se ia fazer sucesso ou não, né? E a gente tinha uma métrica de download, de acesso, que antigamente era no Mívio, o nome do lugar que a gente fazia pelo de 20 mil, 30 mil. Às vezes eu olhava para esses números, né, Marcos? Falava, meu Deus do céu, né? O que é isso, né? Então, você saber que tem tanta gente te escutando é uma coisa que traz muito orgulho, né? Ou seja, a gente tá fazendo alguma coisa certa. Sim. Se a pessoa tá escutando, né? Então... Legal. A Chloe tá dizendo também que ela conheceu a gente pelo Podcasters, né? Mas depois, mais recentemente, tem acompanhado a gente pelo Masmorra também e a gente fica muito feliz. Muito, Chloe. Você não tem noção como é bom poder ter você e todo mundo que está no chat, aqui as pessoas que nos conhecem. A Nana eu não conheci pessoalmente ainda, não sei como, porque eu já fui para São Paulo várias vezes, né? Meu filho tá morando em São Paulo e a Fabi conhece a Nana e tal. E qualquer hora, quando eu for para São Paulo lá encontrar meu filho, eu quero te conhecer pessoalmente também, Nana. Cine Mundo Afora tá dizendo que é difícil desassociar a gente do podcast. Que felicidade, Nossa, muito bom saber disso. Gente, vocês não têm noção. A gente tem um apreço por eles, absurdo. Né? A gente, vocês veem, né? O Douglas, que é uma pessoa maravilhosa, ele está sempre conosco aqui e tal, e nos ajuda nos projetos, nos ajuda na pesquisa. É muito rico, assim, poder contar com ele. E todo mundo do Podcast é querido. A gente já gravou com eles lá no Podcast várias vezes também. Todas as vezes foi sensacional, foi divertidíssimo. O último foi Della Morte e Della Amore. Muito bom. Marcelo Ribeiro, boa noite também. Obrigado por você estar aqui. A Cine Mundo Afora tá lembrando uma coisa importante aqui. Com tanto fio, será que os gatos não vão participar da comemoração? Sim. Já estão aqui mexendo nos fios. Tem um que tá no pé aqui da gente, tem outro que tá no sofá jogado, tinha uma que tentou
atacar o Marcos quando ele foi buscar cadeira e por aí vai. É muita gente. Os gatos, a gente tem 5 gatos. São 2 gatos e 3 gatas. E são todas muito bagunceiras. O Marcelo Ribeiro. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa noite. Ele tá dando parabéns, Marcos, pra gente aqui. Obrigado, Marcelo. Olha só, aqui, AM, só tá assim. Conheci vocês por The Twilight Zone, tá vendo? Ficou sensacional seus podcasts, a altura do Rod Serling. Parabéns, vocês são 10. Olha, muito obrigado, fico até emocionada, né? Pra você ver, as pessoas contarem pra gente como que elas chegaram no nosso projeto, né? E mais do que isso, a gente fica contente quando a pessoa acessa a gente por um projeto e continua com a gente, né? Não vai embora, né? Porque é muito legal, gente. Obrigada, fico muito emocionada. O Augusto Ganzetti dá boa noite aqui. Boa noite, Augusto. E dá parabéns pra gente pelos 15 anos de podcast. Monty Python Brasil, que é um fofo. A gente já foi lá também conversar com ele sobre The Twilight Zone. Isso, exatamente. E aproveitando, obrigado pelo lembrete e procurem o Monty Python Brasil. Se inscrevam lá. Procura. Olha, nosso colega, ele tem um conteúdo maravilhoso, divertidíssimo, tem livro para vender. Olha, gente, o que você quiser saber sobre Monty Python, procura, já se inscreve aí, já clica no nominho dele no chat. Aí, o pessoal que é fã, também é especialista no assunto, produz muito conteúdo. Então, você que gosta de Monty Python, você acha que você sabe tudo de Monty Python, é porque você não acessou ainda o Monty Python Brasil. Você vai descobrir que você não sabe tudo não, que tem muito a aprender com eles. É muito legal o trabalho deles. Muito obrigada por você aparecer aqui para dar oi pra gente. Ó, Cine Mundo Afora falou assim, pra mim, os Masmorra Classics, do Homem que Queria Ser Rei, O Comboio do Medo, De La Morte e De La Amore são verdadeiras joias. Sem dizer dos especiais de Halloween e os episódios de Twilight Zone. Aí, Marcos. Olha, eu fico muito contente. Às vezes quando você senta pra gravar, né, você fala, será que alguém vai escutar? Alguém vai querer... Porque o The Twilight Zone, né, compartilhando, né, Marcos? O Marcos assistiu tudo, né? Falou assim, você já assistiu The Twilight Zone? Eu falei assim, assisti um ou outro, assim, pouca coisa, né? Aí eu assisti um e tava pra sair o filme do Jordan Peele, né? Aquele lá do Us, né? Aí eu falei, cara, vamos fazer esse projeto sobre The Twilight Zone. Cara, foi uma loucura, a gente ficou 5 anos fazendo isso, né? São 5 temporadas, né? Porque a gente fazia uma temporada por ano. A primeira foram 36 episódios, né? Aí depois reduziu, depois aumentou, depois reduziu. E acompanhem, que é muito legal esse projeto. Mas, cara, aí é muito louco, porque o Felipe, que grava com a gente, falou que a gente é o único podcast. Alguém que falou sobre todos os programas de Twilight Zone, porque é muito da hora, né? É muito legal e é uma coisa assim que a quantidade de temas que é debatido, temas existenciais mesmo, que é debatido ao longo da série, nas histórias, através das histórias, é muito grande. Então além de ser um marco, né, da televisão e do audiovisual. E a gente fica muito feliz de ter conseguido, né, fazer essas 5 temporadas. E que as pessoas tenham gostado também. Legal. Quem chegou já a assistir, puxou pela memória, relembrou episódios interessantes. E quem acabou procurando para assistir porque escutou o podcast e foi conhecer, a gente fica muito feliz. E feliz também do feedback que a gente recebeu dos ouvintes ao longo do Obrigada. Isso dá projeto, sentido, né? Porque, que nem eu falei, já às vezes bate um desespero, bate uma, sei lá, uma angústia, e você fala, eu vou parar, porque, putz, eu sento, eu tenho maior medo, já falei pro Marcos várias vezes, eu tenho medo de pensar, de sentar e pensar em quantas horas eu passei editando, porque, cara, a gente já editei coisa demais nessa vida, por muitas horas, muitas horas, então você fica pensando, cara, não pode ser que não tenha nenhuma relevância, né? Se tocou o coração de alguém de alguma maneira, se abriu um horizonte, se a pessoa foi apresentada no cineasta que se tornou um cineasta querido, né? Isso já é tão foda, né? Porque, assim, o nosso trabalho, assim, e detalhe, a gente começou, e eu acho que talvez seja o momento da gente poder começar a contar essa história para vocês, para quem não conhece, né? Que a gente começou da maneira mais aleatória possível, né? Fazendo podcast em 2009, porque devido também a filmes, né? Porque tinha aquele site de download que é Filmes com Legenda. Para quem conhece, está nas internets de meu Deus há muito tempo, vai lembrar.
E lá aparecia lá os filmes lá, as séries, e eu e o Marcos sempre gostamos muito, né? Eu brinco com ele que, eu já falei em podcast, que eu me tornei uma pessoa que gosta de cinema alternativo quando eu assisti o Caminho para Casa, do Jang Moo, que passou na TV. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que você citou essa questão do filmes com legenda, do site. Pode pegar minha água para mim, por favor? Bateu uma sede agora, danada. E a gente meio que é fruto um pouco também dessa coisa da... A internet, ela mudou o acesso das pessoas aos filmes. Tanto é que a lista que você tem, que é publicada todo ano, dos 100 filmes mais importantes, você vê como ela foi mudando com o tempo, porque as pessoas foram podendo descobrir filmes de vários locais do mundo, e esses filmes foram entrando na lista, inclusive. Sim. Então, mudou a forma como... Quer dizer, quem tem curiosidade, quem vai atrás, quem procura, né? Mudou a forma dessas pessoas verem o cinema. E a gente meio que é fruto disso. A gente também passou a ter acesso a muita coisa graças à internet e deu vontade de comentar. E também a internet dava para você o local onde você podia comentar também. Não, então, deixa eu só para continuando assim, só para a tua parte foi ótimo. Então, eu ia lá, procurava os filmes, né, pra gente poder assistir e tal, e tinha muita coisa boa, eles tinham paradas clássicas e tal, alternativas, conteúdo e a curadoria do Torinho, né, do Carlos Torinho, sempre foi muito boa. E não só dele, eu acho que de todo mundo que lá também, né, em fazer as publicações. Mas teve uma hora que eles colocaram um podcast, que era o podcast do Filmes com Legenda. Aí eu falei, nossa, o que é isso? No site de download de filme, de torrent de filme, tem um player? Aí eu peguei e dei o play, né? E, bicho, ali eu tava perdida já pro resto das paradas, porque eu amei aquilo, eu amei conhecer as pessoas que estavam publicando os filmes que eu gostava de assistir, que eu gostava de baixar. Eles sempre foram muito engraçados, a Cafeína, pô, do... Caramba, qual era o site da Cafeína? Acho que era Cafeína mesmo, né? E tal, né? A gente acabou gravando com gente como... O primeiro podcast foi com a Cafeína. Até convidei ela, né? Sim. Adriana é o nome dela. E, aí eu me amarrei, cara. E assim, na época... porque a gente brinca que a galera hoje em dia tem um puta de um acesso à tecnologia facilmente. Tem gente que já nasceu tendo computador, tendo smartphone. A gente nem tinha computador na época, né, Marcos? A gente foi ter um computador super simples e tal. Acho que tu teve um 386 e tal, mas aí depois eu comprei o computador daqueles antigos, branco, tá ligado? Com aquele visual antigão mesmo, que fica amarelo, né? Era assim mesmo, né? E aí, o que acontece? Aí eu lembro que uma ocasião, aí eu até brinquei de editar, né? Falei assim, né, Marcos? Falei, fala alguma coisa aí que eu vou editar. Aí eu coloquei uns efeitos sonoros. Tu lembra disso? Mesmo tu tá... Sim, lembro. Aí eu coloquei os efeitos sonoros, meu filho era pequenininho, criancinha mesmo. E aí eu falei, e aí, vamos fazer um podcast? Primeiro podcast, a gente fez uma vinheta legal, tanto que tocou aí no começo, né? Com efeito sonoro. Mas você vê que eu tô bem... É interessante isso. Eu tava escutando esse podcast. Eu tô bem nervosa e despreparada e sem saber como é que eu vou abordar. Então é interessante que eu meio que fui empurrada, falando sobre mim, né? Quero que você dê também teu parecer, a ser a host do podcast. Não é uma coisa que eu escolhi ser. Se o Marcos fosse, eu ia continuar de boa editando e participando, só que ele não queria, né? Tu não queria. Na verdade, essas funções de hostear o podcast, editar, e depois também a edição de vídeo, que veio mais pra frente, né? Também todas essas funções a Angélica que acumula no podcast desde sempre, né? Pois é, isso daí me transforma numa pessoa muito estressada. E de certa maneira o network também, né? Porque também a pessoa... Tudo. Né? Não, eu fui ter redes sociais para poder divulgar o podcast. Hoje em dia eu uso normalmente, mas eu não tinha Orkut, essas paradas. Eu acho que o Orkut não tinha muito como divulgar o podcast, mas eu tinha Orkut. Mas Facebook, por exemplo, eu fui ter... muito para divulgar. Isso. Acabou sendo uma ferramenta consideravelmente, né, boa de divulgação. O Augusto Ganzetti tem um recado pra gente. Cadê o Augusto? Aqui, ó. O Monty Python Brasil, obrigada. Falou que nós somos uma dos participantes mais legais do canal. Obrigada. Obrigado. Por favor, repito, visitem lá nosso amigo, já se inscrevam lá no Monty Python Brasil, porque
Você vai se divertir tanto. O Augusto Ganzetti fala, também conheci vocês a partir do projeto de Além da Imaginação. Muito bom, né? Aí ele fala que assim, poderiam comentar algo sobre a campanha do Catarse da editora Diário Macabro para financiar a publicação do livro que deu origem ao filme Eles Vivem, do John Carpenter? Olha, eu não tô sabendo, você tá ciente? Não estou sabendo, mas a gente vai dar uma olhada. E aproveitando, quem tá escutando a gente, procura lá no Catarse, sim, tá? Sim. Ó, a campanha Diário Macabro, né, que é da editora Diário Macabro, para financiar a publicação do livro que deu origem... Nossa, eu sou maior fã do John Carpenter. Eu vou dar uma olhada, vou acessar. Depois, quando vai virar podcast... Aí eu vou deixar a campanha lá, hein, Augusto? Legal, eu vou procurar também. Valeu pelo toque, Augusto. E quem puder, se engaja aí na campanha, né? Aí, porque, cara, que coisa isso maravilhosa. É muito legal, né? Muito legal mesmo. Muito legal. O Marcelo Ribeiro falou assim, ó, semana passada ele estava reescutando um podcast, um cinecast, de encontros e desencontros, e não lembrava que você estava no episódio. Nossa, estava... Aliás, isso daí é um capítulo do nossa conversa aqui, as pessoas que nós conhecemos e partiram, viu? Mas assim, só para a gente continuar um pouco da nossa história, já que também é para isso, né, esse programa, e a partir daí a gente começou a fazer, né, e começou a chamar as pessoas para gravar os podcasts. E a princípio a nossa ideia era falar sobre cinema, o que a gente gostava. Só que a gente não tinha ainda um foco se era o cinema que a gente chama de alternativo, né? A gente tinha ideias e já gostava muito do que a gente gostava e tinha apreço. Eram coisas meio fora da caixinha, né? Mas a gente foi fazendo. Aí eu acho que a gente começou a ter uma ideia legal quando a gente fez o programa sobre o Jean-Pierre Jeunet, né? O diretor de Amélie Poulain e tal. Que aí a gente falou, porra... Que parada da hora fazer um programa sobre filmografia de um diretor, né? Por que a gente não faz isso mais vezes? Isso. E a partir daí, com a ajuda de muita gente, vamos lembrar que quem começou o projeto conosco foi o Eduardo Cosso. Sim. Beijo para Eduardo Cosso. Um amigo meu chamado Daniel Ruiz, que isso daí vale uma menção honrosa, que o Daniel Ruiz eu conheci através como é que a revista Rock Brigade aqui no Brasil. Porque o Daniel Ruiz, a gente se correspondia, olha só, na época de se corresponder, escrever cartas, um pro outro, fazendo amizade através da revista Rock Brigade, hein? Eu sou velho, não é pouco, né, galera? Né? Até os festivais de rock que eu ajudei a montar aqui na cidade, né? Eu usei a revista Rock Brigade, muita banda se cadastrou. Isso é uma história à parte aí, né? Que de maneira muito humilde eu também tenho faço parte da história musical do rock da cidade aqui. Com muito orgulho, viu? Mas aí o Daniel começou a gravar conosco também, Eduardo Cosso, e eu sempre nessa vibe brincalhona e tal. E aí foi chamando mais gente, aí fui chamando o pessoal do próprio Pauta Livre News, né? Começou a minha garganta a coçar. Do próprio Pauta Livre News daí foi, né? A gente começou a gravar uns projetos. Quando não tinha tempo de gravar um Masmorracast, a gente começou a gravar um BPM, que a gente chama de Batendo Papo na Masmorra, para conversar sobre coisas que a gente tem assistido. Que é um formato mais descontraído, né? E que acabou o pessoal gostando bastante até, né? Sabe o que é engraçado? O BPM, para vocês verem como é que a gente é enrolado, né? Mas a gente é enrolado porque a gente tem excesso de projeto. E eu sou do tipo que eu curto fazer projeto separado. Exemplo, né? Que nem nossa amiga falou aqui do Cine Mundo Afora. Eu tenho Masmorra Classic, eu tenho Masmorra Listen. A gente tem Masmorra Maldita, que é filmes e cineastas que o pessoal defenestra, né? Então, a gente sempre curtiu, Angélica, até as paradas meio separadas, assim, entendeu? Quando tu bota tudo num bololô, você vai ver, tem mais de 500 podcasts, sei lá, 600 podcasts, mas acaba que o Masmorra Cast não chegou ao 100, mas o BPM chegou ao 100, né? Então, isso, né, falando a questão técnica, né, do projeto, né? E aí, de lá pra cá, gente, a história é essa, né? E a gente começou a ficar mais conhecido porque foi fazer um programa mais hype, né, sobre Game of Thrones,
Depois a gente foi gravar com o pessoal de site grande. A gente vai aumentando os projetos, mas a gente sempre naquele nicho de ter uns ouvintes certos. Como é que eu posso dizer? Tem uma galera que está com a gente há muitos anos, como vocês aí estão falando. E a gente... porque nos conhece e tal, e porque a gente vai tentando manter dentro daquela linha de raciocínio também, né? A gente acabou tendo a sorte de gravar com pessoas assim muito, muito interessantes. A gente gravou, além desses que a gente já citou, o Daniel que você falou, o outro Daniel, né? Teve um outro Daniel, teve a Poliana. O Barão, que também ajudou muito a gente na parte da programação visual também. A gente deve muito ao Barão. A gente deve muito ao outro Daniel lá, Daniel de Assis, porque eu nunca soube mexer em Photoshop, eu nunca tive as manhas, até hoje eu faço isso de maneira muito mambembe, entendeu? Um pouquinho melhor, assim, se vocês verem as primeiras publicações, é montagem no Paint. Sim. A parada é ridícula. Eu sei que teve pessoas também que ajudaram a gente bastante volta e meia quando tinha alguma coisa sobre questão da tecnologia mesmo. A Cristina e a Luana também ajudaram a gente muito. Sim. E tal. Todo amor, todo afeto, porque essas pessoas, elas podem não estar hoje com a gente no projeto, mas elas fazem parte da nossa vida, porque a gente enfrentou vários pepinos. E eu vou falar para vocês que muitas vezes eu senti vontade de parar devido a essas limitações, porque eu já tive que escrever 400 publicações na unha, entendeu? O site dando problema sem parar, e aí perde publicação, e eu já perdi backup, já perdi 2 TB de arquivo, porque caiu no chão o bagulho, e perdi programa que foi gravado e não foi publicado. Então, é foda. Hoje em dia, eu até pago, sem brincadeira, eu pago o OneDrive para poder ter um backup na nuvem, cara. Sim. Aí você citou, a gente gravou... também tem o Samir, né, que tá sempre com a gente. Agora, atualmente, a gente... tem muita gente que a gente tem que agradecer. Mas agora, atualmente, tem o Samir, que é o nosso amigo, que grava conosco, uma pessoa maravilhosa, nos apoia, nos dá força. O Felipe Pereira, que é crítico de cinema, jornalista, grava, como eu falei para vocês lá, com o pessoal do Cine Alerta também. Nós temos o nosso Douglas Freak, né? Douglas. A gente tem o nosso parceiro no Masmorra Classic, que é o Paulo Elache, que volta e meia também tá aqui com a gente. Paulo Elache, Thiago de Lima Castro. Então... Que inclusive tá mandando um boa noite pra gente. Olha só que legal. O Thiago. Thiago recentemente gravou com a gente o Corvo, né? Não, o Thiago gravou do cara lá do Hate Love. Desculpa. O Corvo, quem gravou foi o Pablo, tá? O Thiago gravou com a gente o Masmorra Classic sobre o Mensageiro do Diabo. Mensageiro do Diabo. Né? E o Pablo, né? O Pablo Lopes, que é uma pessoa queridíssima, e o Alex lá do Cine Alerta gravaram sobre o Corvo. Que, gente, a gente fez um programa musical, assim. Foi a gente gravou também com o Giovanni Alves, com o Fábio Fernandes, que também se tornou amigo da gente. Tradutor, um cara incrível. Tipo assim, ainda tem eu, por sorte, nas doideiras, né? O Marcos fala... Quem me deu o toque na época foi o Torinho, né? O Carlos Torinho falou... Quando o Fábio Fernandes, né? Que é escritor, tradutor do Neuromancer, né? Entre outras obras e tal, do Laranja Mecânica... Ele gravou conosco sobre Guerra dos Tronos. Aí o Torinho falou: caraca, Angélica, como é que tu conhece o Fábio Fernandes? Aí eu falei: não sei, eu conheço, porque ele falou comigo, eu falei com ele, eu convidei, ele aceitou. E assim, né, cara, nessa simplicidade. E no final, depois que eu fui descobrir que ele era um cara muito importante, uma pessoa incrível, assim. A gente acabou gravando sobre a Proibido Procriar também com ele, Proibido Procriar. O Fábio Fernandes adora sci-fi, né, óbvio, né? E a gente vai gravar mais vezes, com toda certeza. É uma outra coisa, a gente acabou... nessa nossa trajetória, né, a gente acabou também muitas vezes falando de ficção científica, que é outra coisa que a gente curte também e conhece pessoas que gostam muito, que também acabam, né, gravando com a gente. Gravamos com a Karine também, Bender, né? Também o The Last of Us. A Karine, a gente gravou com a gente The Last of Us. A Nilda Alcarinque costuma gravar conosco sobre os Anéis do Poder, coisas que têm relação com os seus anéis, porque é uma pessoa que manja muito de Tolkien e tal, então
a gente vai agregando pessoas que gostam daquele conteúdo, né? Isso nos ajuda, né? A gente não tem nem como é que eu posso dizer, a pretensão de conhecer e entender sobre tudo. É mais fácil a gente chamar alguém que entende um pouco mais que a gente para poder nos ajudar a concatenar as ideias, né? Eu sempre achei que isso daí era importante. A Nana Ribeiro fala assim, ó, pô, vocês fizeram e fazem história no podcast BR. Obrigada. Tomara que um dia lembrem da gente, porque fiquei sabendo aí que tem um prêmio podcast aí que a gente não tá no meio do prêmio, não. Tudo bem que eu sou uma idiota, que eu acho que tinha que se inscrever, eu fui saber disso depois. Né? Então tô até curiosa quem vai ganhar. Boa noite pra Renata Teófilo também. Nossa, Renata Teófilo também, muito legal, interage muito conosco. Tá acompanhando os podcasts de clássicos e The Twilight Zone, né, Renata? Obrigada pela sua ajuda, pelo seu incentivo, viu? O Marcelo fala assim, ó, amo o episódio que você participou do filme Amour. Não lembro qual podcast era, eu lembro. Marcelo, é do nosso amigo, que ele tinha um podcast chamado Um Tigre no Cinema, lembra? Tigrecast. A gente participou desse tema super leve, né? Desse filme do Haneke Amour, né? E, cara, e o pessoal costumava chamar a gente, também tinha uma coisa interessante, para falar de filmes polêmicos, né? Eu lembro que a gente gravou no podcast Caralhinhos Voadores, né? Abraço lá pro Marcel, né? O Alan também a gente conheceu de lá. Eu adoro o nome desse podcast. O lema do podcast era... Como é que é? Vulgar sem ser sexy. Cara, eu amava, adorava. Que legal. A gente sempre se juntou a essa galera brincalhona, zoeira do alternativo. No caso desse podcast, era um podcast que fazia análise sobre filme pornô, cara. Mas eles gostavam de cinema e chamaram a gente pra falar sobre ninfomaníaca. E o Thiago, acho que é o Thiago do Tigrecast, chamou a gente pra falar sobre Amour. Do Haneke. A gente tem aí um podcast sobre Haneke, né? A gente fala sobre a trilogia dos sentimentos congelados do Haneke, né, Marcos? Com o Maurício Saldanha. O Maurício Saldanha sumiu, né, gente? Depois que rolou aquela polêmica lá, né, que a gente não vai falar porque o YouTube derruba essas coisas aí. Pesquise aí. Desapareceu, né? Nunca mais vi. Eu fico meio triste quando desaparece alguém também, assim da porque nossa... era uma figura muito interessante que tinha aí, né? A gente entende que ele... olha, a Renata Teófilo doou pra gente R$50. Muito obrigado, Renata. Caramba, obrigado Renata, mesmo. obrigado. Tu acabou de pagar o site aí do mês que vem. Caramba. A Renata falou assim, ó, episódios marcantes pra mim. Sobre o filme Tommy, do Ken Russell, e o Teatro dos Contos de Fada. Parabéns pelo trabalho. Caramba, Renata, obrigada pela sua gentileza, sua doação. E acho que é a primeira vez que a gente recebe superchat. Poxa, fico muito feliz, viu? Muito obrigado, Renata. Nunca tinha recebido superchat, não. Primeira vez, Renata. Obrigada. E pra gente também é muito marcante ter gravado sobre o Tommy, né? O Masmorra Alice é muito legal, né? Na verdade, né? É um negócio que é muito sensacional. E pra gente também é muito... a gente tem muito carinho pelo podcast sobre o Teatro dos Contos de Fada. A gente tem muito carinho por essa produção, pelo trabalho maravilhoso. A gente perdeu a atriz agora recentemente, né? Eu até recomendei o pessoal escutar o podcast, porque a gente já começa o podcast falando dela. Isso. Falando quanto a gente achava ela maravilhosa, uma produtora incrível, uma atriz linda. Porque, cara, não sei a percepção de vocês, né? Eu acompanho muitos podcasts, assim, às vezes o pessoal ficava tirando que ela é feia e tal. Eu falei, cara, como assim, né? Mulher lindíssima, né? Na época ela tava um esplendor, né? Sempre achei a Shelley Duvall linda. E a gente começa falando sobre a vida e obra dela para depois falar dos episódios. E se vocês verem o vídeo no YouTube, a gente toca trechos do episódio. O YouTube não derrubou, não, né? Deixou lá rolando. Sim. Então a gente fala sobre vários episódios de Teatro Contos de Fada. O Vinícius Obrigada, Renata, pelo carinho. Tá lembrando, né, justamente que o Harold, né, o Harold Stricker, o Android, né, o Mal Saldanha, o Exumador, ele acabou conhecendo essas figuras através da gente. A gente fica muito contente. Deixa eu subir um pouquinho que o chat desceu. Deixa eu subir aqui, gente, rapidinho, peraí. Tá, obrigada de novo, Renato. Eu tô em choque que eu recebi o superchat, nunca recebemos. Obrigado. Você nem que fala que esse superchat aí, Renato. Brincadeira, vamos lá.
O Reis, com 2 S, fala assim: boa noite, Angélica, boa noite, Marcos. Conheci vocês por conta do excelente podcast sobre filmografia do Sion Sono. Olha só, adoro escutar o quadro Masmorra Troar, vida longa, Masmorra Cast. Obrigado, faz tempo Reis. que a gente não faz o Masmorra Troar, né, Marcos? Que foi outra coisa que... São as trilogias. Isso, são as trilogias e que também, né, é bem legal, né? Eu gosto também quando a gente faz e tal. E o Sion Sono é interessante também, porque foi uma das filmografias que o cara tem muito filme, né? Bastante. Muito filme. E eles são filmes muito interessantes. Então é um cineasta para se conhecer também. Vale muito a pena. Andou envolvido também em polêmicas de comportamento abusivo, né? Com as mulheres dos tive castings, que botar né? aviso no começo, né? Porque foi meio assim, você faz um projeto imenso, não que... até eu tenho uma opiniões referente a isso, de você pegar e não falar nada do cineasta e tal. Eu acho uma idiotice, né? Até porque eu sempre brinco assim, que se for para cancelar, dá para cancelar todo mundo, inclusive até a gente. Claro que a gente tá falando de abuso, né? Mas aí eu fiquei, porra, eu vou deixar um aviso no começo, porque o cara acabou de sair aqui uma notícia terrível dele. Você vê, até o Neil Gaiman agora, né? Então você vê que a gente separa meio que a obra da pessoa. Mesmo que a obra da pessoa seja maravilhosa, a pessoa não tá isenta de críticas quando ela faz o que não deve, né? Exatamente, tem que criticar mesmo, viu? O Vinícius falou que chegou tarde, mas chegou. Tá dando boa noite, Marcos. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Maravilha, gente, obrigada. Comemorar com vocês é maravilhoso. Pior que eu falei que ia ter bolo e não tem bolo. Eu fiz uma torta de abobrinha que o Marcos já até comeu um pedaço aí, né? E acabamos não providenciando o bolo, que tá muito frio aqui. Eu tô com muita preguiça de fazer bolo. O Cinema da Fora fala assim: Angélica e Marcos, vocês têm um top 5 episódios que vocês fizeram de filmes? Essa é uma pergunta interessante, hein? Porque, né? E aí, fala aí, quer pensar? Olha, o homem que matou o Facínora, o homem que não vendeu sua alma. Eu vou roubar um pouco a filmografia do Zhang Mu, que eu queria muito fazer. Adoro o Zhang Mu, né? O Teatro dos Contos de Fada, eu tenho um carinho especial por a gente ter feito. Eu vou deixar o Twilight Zone né? Não, mas é de filmes. Ela perguntou de filmes. E eu gosto muito também por exemplo, eu gostei muito de ter gravado com o Fábio Fernandes o Proibido Procriar. Por exemplo, é um outro Zero que Population Graph, né? Até pra gente ter conseguido gravar com ele, que é uma pessoa sensacional. Então, eu diria que se eu fosse fazer um top 5, tá, né? Eu vou falar sem ordem de mais ou menos assim. Pra mim, porque virou tipo o cineasta que eu mais amo no mundo, é o Alejandro Jodorowsky, né, cara? Então, sim, o Alejandro Jodorowsky. Com certeza o programa sobre Logan's Run, porque eu adoro ficção científica e eu fiquei muito fascinada. O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Esse é um Masmorra Classic, gente, que, bicho, eu virei fã pra vida do Paul Scofield. Eu já assisti documentário, eu já arrumei biografia. Eu virei fã do cara pra existência, já assisti tudo que eu podia do cara e tô querendo, né, Marcos, até ajudar a traduzir aí um documentário que saiu bem legal dele. E, né, esse é o terceiro. Deixa eu ver. Jodorowsky, eu gosto. O Zhang Mu, porque o Zhang Mu foi a minha entrada a conhecer cinema alternativo, no que eu quero dizer, um cinema assim, não hollywoodiano, né? E a gente fez um programa em 3 partes, lindíssimo, maravilhoso. E o Teatro dos Contos de Fada também com toda certeza valeu. Claro que tem muito programa aí que, se eu for parar para pensar, eu adorei fazer e entraria, mas como é só um top 5, né? Logo de cara eu peguei os que mais marcaram minha vida e a partir dali eu quis continuar pesquisando, né, cinema e tal, né, porque eu senti que isso fazia bem para mim, né? Sim. Eu vou citar mais um, só roubar um sexto. Olha, eu gosto muito do quando a gente faz o Halloween,
Mas eu admito que esse, o que foi sobre o Sudeste Asiático, esse daí me top, marcou. né? Não, eu gostei de todos, Me assim. marcou Gostei mesmo. de todos. Ó. Da Argentina, eu lembro que quando a gente falou da Argentina, eu falei, caraca, quando eu assisti um filme, que tem um filme argentino que a gente comentou, El Patrón, né? Uhum. Cara, gente, esse filme tá lá no nosso canal, acho. Bicho, eu fiquei um mês sem comer carne. Porque a história é uma história real de um cara que ele trabalha numa casa de carnes, né? Primeiro que sofre uma puta violência, né? O cara faz ele morar num quartinho lá nos fundos da casa de carne com a esposa dele e tal. Começa a se insinuar, né? Pela esposa do cara. E mais do que isso, o cara, ele fica obrigando... Porque assim, o cara... A carne que vai se estragando, ele fica utilizando métodos para poder fazer as pessoas consumirem. E é uma história que ela é revoltante em tantos sentidos, assim, seja pela violência que o cara sofre, trabalhista mesmo, a precarização do trabalho, o abuso, do cara ficar... Tem um momento que a esposa do cara, que é uma moça jovem, vai trabalhar na casa desse cara que é o patrão, né? O patrão, né? E o cara fica se insinuando para ela, a mulher do cara maltratando ele. É uma história que termina em assassinato. Uma história real, né? E o filme é maravilhoso, mas o filme... Primeiro que eu tenho uma coisa com a questão do trabalho, né? Para mim é de uma importância, assim, esse tema, essa temática e tal. Toda a vida eu batalhei tanto por cada centavo, batalho até hoje. E lembro que eu fiquei revoltada, né? Ó, El Patrón, aquele lá do carro, do cara ficar preso no carro. Esse é um programa que, claro, eu gosto... 4x4, é o né? 4x4. Isso já tem no Brasil aí, até o torrentzão aí. Mas eu lembro que eu falei, meu Deus, cara, meu Deus, né? E realmente os programas de Halloween costumam ser uma pérola, porque, pelo menos pra gente, espero que pra vocês também seja, porque é uma pesquisa muito extensa, né? Agora a gente pode revelar o tema que a gente escolheu, que a gente não fechou com todo mundo ainda. Então não é certo, mas eu acho que o Douglas vai concordar. Porque a gente está no meio de provas e tal, e vai ter o Enem dos concursos, e o caramba, a gente está enrolado. Mas a gente já escolheu o tema já desse ano, que é Turquia, né, Marcos? Né? A gente não falou de Turquia ainda, então a gente já falou de França e tal. Aliás, o podcast da França é o primeiro podcast de Halloween que o Douglas participa com a gente. É muito divertido esse podcast. Ui. É muito legal. E assim, realmente, é trabalhoso. Ok, é trabalhoso porque, para mim, eu acho que ainda tem uma questão que eu sou a chata da preocupação com a qualidade do áudio, aí eu fico... Tem gente que tem muita bronca de me ficar disso, porque... Assim, você vai gravar e a gente sabe, porque eu sou editora, tu não vai conseguir ficar 2 horas escutando alguém que tá com áudio fudido, que tá com barulho, que tá com ruído, que nem esse microfone aqui, ele tá meio ferrado, esse microfone. Acho que o áudio lá pro Twitter, lá, deve estar com um leve zumbidinho de fundo, porque eu fiquei durante o dia tentando resolver essa questão aí de ruidinho. Esse é um microfone bom, esse daqui, que a gente comprou do AliExpress, né? E tal, mas esse daqui ele é meio zoadinho. Então eu sempre falava, gente, vamos tentar ter um microfone, nem que não seja uma parada muito profissional, mas ter um headset, né, e tal, não sair gravando direto sem fone nenhum, né? Então quer dizer que os programas, claro, era legal pesquisar, era legal gravar, acabou ficando para mim, né, Marcos, essa questão de quem apresenta o programa ser host. Mas aí depois tem a edição, cara. Aí quando chegava na edição, que aí a cobra fumava, né? Porque todo mundo que participou queria que seu programa tivesse legal, que a sua voz estivesse boa. Mesmo uma pessoa que às vezes não tinha o aparato para poder ter, né? E é isso que a gente tentava fazer, às vezes a pessoa até entender, né? Falar assim, ó, tem que ter... Se você quer estar com uma captação legal, você vai ter que arrumar um headset legal, né? E tal. E a gente sempre gravou com os programas... Ó, vou falar para vocês. A gente tem um programa sobre Lobo Solitário e seu filhote, com um cara maravilhoso lá do Papo de Gordo, né? Gravou conosco, né? E maravilhoso. Só que eu tava com o microfonezinho de pedestal vagabundo pra caraco, né? E, cara, a gente gravou com aquela porra mesmo, né? Os 2 programas. Esse programa sobre Lobo Solitário e filhote, que dá pra escutar, mas não tá com áudio muito bom. E aquele outro do Shivank Maia,
não é? Que também a gente gravou com a Poliana, com o Daniel e tal. Só que também eu estava sem microfone, né? Tive que gravar contigo no mesmo microfone, né? E tiveram vários programas que a gente gravou, para vocês saberem, vários mesmo, de verdade. Até aquele do Halloween do Reino Unido, lá na Inglaterra, sei lá. Puta, que é um programa maravilhoso. Mas a gente gravou com fone de ouvido, né, Marcos? Fone de ouvido de celular, segurando o cabinho enfiado no computador do Marcos, porque eu mudei de casa e eu tava sem internet, tive que ir pra casa dele e gravar. Aí tem momentos que você percebe, escutando o programa, que eu falo alguma coisa e sai no microfone. O Douglas falou algum palavrão, fala o que ele falou? E sai no microfone. Então, acabou ficando divertido, ficando engraçado, né, bicho? Então, a gente sempre trabalhou aqui dentro de uma precariedade muito grande. E eu falo isso sem... Como é que eu posso explicar? Sem nenhum coitadismo, né? E tal. Nunca foi meu foco comprar equipamento e ter condições para comprar equipamento, né? Eu sempre morei de aluguel, o Marcos também, né, Marcos? Então a gente sempre trabalhou pra caramba. Nesse meio tempo, e criando filho, caramba, e, né? E levando a vida, a gente ia gravando os podcasts, queria gravando os podcasts. Então, agora um pouco mais velhos, que devagarinho eu tô conseguindo comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A gente fez aí um colabora aí, né, e tal, um apoia-se para o pessoal poder ajudar a doar, né, e a gente conseguir comprar microfone e tal. Então, devagarinho a gente consegue comprar com muito sacrifício, né, com muito sacrifício e porque as pessoas estão ajudando também, né. Sim, a gente agradece demais a ajuda das pessoas, viu, porque acaba facilitando que a gente consiga manter o site no ar, que a gente consiga ter equipamento para poder ter uma melhor qualidade de som, né? Imagem. Porque a gente quer entregar, eu sempre falei isso, galera, que mesmo que nós não sejamos profissionais no sentido de você sabe, sei lá, você ter uma empresa, uma firma e tal, e isso eu aprendi com muita gente boa, tipo o Léo Lopes e tal, de ver essa galera fazer programa sobre podcast, Pablo de Assis, o próprio... Esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Que é o host lá do Papo de Gordo, né? Tu lembra o nome dele? Agora me deu um branco assim. Mas eles tinham um programa sobre podcast. Que era assim, né? E você recebia uns toques legais de como publicar seu podcast gratuitamente no Mívio. Aí embedar, que a gente chama, é colocar o player, né? No seu site, para o pessoal poder dar o play. Pô, isso fez a diferença. Muita gente boa mesmo. Nos ajudou, me ajudou a eu ir aprendendo devagarinho as paradas do que eu tinha que fazer, né, e tal, né? Eu sempre tive problema com feed, né? Você saber mexer com feed é uma coisa muito complexa. Hoje em dia é muito mais fácil. Você você faz uma conta no Spotify e grava o seu áudio no celular e faz o upload pro Spotify, pô. Ele cria um feed lá que você consegue habilitar para ir para Amazon, para ir para iTunes, na nossa época eu tinha que pedir ajuda para as pessoas, porque basicamente você tinha que saber fazer a configuração do feed corretamente para que ele fosse distribuído, você ir nas plataformas. Era muito mais burocrático, gente. Era muito mais burocrático você conseguir colocar o seu podcast na iTunes, né? Eu sempre achei, para mim sempre foi, mas é o tal negócio, porque a gente não tinha esse conhecimento técnico, né? No meu caso, não tinha. Minha parada era sentar, até hoje é assim. Na moral, até hoje é assim. Minha parada é pesquisei, gravei, editei. É o que eu falo, às vezes, que nem eu falei hoje em dia a gente tá com a Keze Host, né? Que me tratam muito bem, dicas de passagem, não ganho nada para falar isso, né? Mas eu expliquei para ele, porque ele me ajudou a configurar o feed agora, né? O feed do site. Eu falei, cara, a minha função é pesquisar o tema, sentar, gravar, editar e publicar. Entendeu? Dá para tu me ajudar a rearranjar o feed aí no site novo? E ele me ajudou, né? O atendente lá da Keze Host. Então, eu nunca tive todo esse conhecimento técnico, eu não tenho nem intenção de tê-lo. Eu acho que a gente tem que escolher guerras nas quais lutar, né? A minha guerra, no caso, é poder continuar sentando, editando, pesquisando, conhecendo gente nova, falando com vocês, cara. Se possível,
é legal, porque a gente quebrou uma barreira. A gente não fazia isso de aparecer em live. É verdade. Quem nos conhece nossa voz, né? Nos escutava, porque... Primeiro que eu sempre fui muito constrangida em aparecer pessoalmente, né? Aí isso é tão idiota, né, gente? Puta, eu tava vendo um vídeo aí de um pó de breja, assim, na moral, né? Eu me achei tão bonitinha, eu falei, nossa, como eu tava bonitinha. Só que aí eu lembrei do sentimento que eu tinha na época de ser feia. Eu falava, nossa, como eu sou feia. Puta que pariu, hoje em dia eu tô com 50 anos, né, 52, me sinto ótima e tal, e foda-se, beleza, tá nos olhos de quem vê, e a gente não tem que respeitar padrão nenhum que inventaram. Mas, tipo assim, a gente nunca vai ser tão bonito quanto a gente é hoje. Mas essa é uma percepção e uma maneira de pensar sobre si, que hoje em dia eu entendo isso. Mas antes eu era super constrangida e tal. Se você for ver o vídeo, eu tô feito uma boba, falando assim, desculpa não ser bonita. Porra, que merda, cara, que eu falei. Hoje em dia eu olho pra isso e acho ridículo. Então, assim, né? As pessoas nos conheciam muito mais pela nossa voz, né, Marcos, né? Exatamente. Você, então, né? Ninguém te vê. O Marcos não usa nem avatar, gente. Né? Nunca gostou, né? Não. De aparecer. Ele sempre falou assim, não quero aparecer na internet e tal. Hoje em dia tá aparecendo. Exato. Eu sempre achei que o que tinha que aparecer, na verdade, eram as coisas que a gente divulgava, né? Isso que era interessante. Mas tu não acha que isso também é um pouco de constrangimento, assim, de você sentir vergonha, né? E tal? Eu acho uma idiotice, né? Não, mas eu na verdade... As pessoas gostam de ver o nosso rosto, nossa cara. Isso. O Vinícius Barbosa também tá falando, chegou tarde, mas chegou. Obrigado, Vinícius, tudo bem? O Vinícius, ele é tão querido, ele sempre participou aqui com a gente no House of the Dragon. E o outro Vinícius, que não é o Vinícius Barbosa, é o outro Vinícius. Ele também falou que conheceu a gente pelos podcasts de Além da Imaginação, né? Bom, Vinícius, você nos conheceu numa fase boa, no sentido de que a gente... olha, sem brincadeira, quem nunca escutou um podcast sobre a Detroit que a gente faz, eles são muito bons. Assim, porque a gente pega, faz análise do episódio, contexto da época, questão cultural. O Rod Serling sempre foi muito intrigante, porque quando ele começou a fazer os programas sobre The Twilight Zone, era aquela vibe, né, da festa, né? Porra, pode mandar seu roteiro, mandem todo o seu roteiro que a gente vai analisar. Isso deu uma treta depois, vocês têm que escutar esses programas. Porque foi um tal de gente falando, usou a minha história. Eu mandei história pra você não publicou e agora usou. E, sabe, começou a ter tanto problema com o direito autoral. E são programas muito legais, viu? Muito legais. Muito também porque a gente fazia pesquisa e tinham sites americanos maravilhosos também que ajudavam, né, e tal. O Vinícius Barbosa falou que conheceu a gente em 2011 pelo podcast do Guerra dos Tronos, né? Olha, nosso podcast era uma zoeira federal, assim, quando a gente começou, porque a gente usava apelido, né? Depois a gente foi obrigado a nos conter um pouco, porque quando chegou no podcast, eles não pôde fazer essa palhaçada toda. Né? Ele também acompanhava o Cine Alerta. Que legal. Cine Alerta, muito bom, né? Cinema com Rapadura. Pois é, então eu escutava muito Rapadura Cast. Faz muitos anos que eu não escuto Rapadura Cast, mas eu acho que ele ainda tá fazendo, né? Com toda certeza. Eu acho que ele migrou mais para vídeo também, né? O Thiago de Lima Castro fala assim, que a parte de ser host no podcast, independente, acaba acontecendo naturalmente. Pois é. Mas assim, eu sempre tive a percepção, e eu pergunto para você, né, Thiago? Eu sempre achei que as pessoas costumam gostar mais dos outros do que do host. Mas é uma percepção minha, né? Parece que a gente é mais intrometido. Na verdade, a gente acaba... A gente que escuta, a gente acaba gostando mais do host. Será? Quando eu escuto o podcast, eu acabo simpatizando com o host, por exemplo. Então tá bom. Se você tá... Eu sempre achei, não que eu acho que os hosts são, mas eu me sinto, falo assim, puta, a pessoa deve achar que eu tô falando muito. E às vezes tu é host e tu é obrigado a ficar vendo quanto tempo tu pega cada tópico, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de Halloween, tu vai falar do Sudeste Asiático, cara, cada um assistiu 30 filmes, às vezes. Tô mentindo? Eu ouvi 50, né? 30, 50 filmes. E você tem que ajudar a galera a concatenar as ideias
para eles conseguirem falar e mesmo assim não virar 4 horas de podcast. Morou, entendeu? Então você tem que ficar conversando, aí é cortado na edição, né? Para poder rearranjar, né? E aí eu me sinto, falo, puta, eu tô sendo uma chata de galocha, caraca, o que eu faço? Tem isso de ser host, né, meu? Deixa eu ver, o Thiago fala o Thiago falou isso sobre ser host, o Vinícius fala, vozes maravilhosas que conheci através de vocês, Harold, Mal Saldanha, Exumador, é só gente boa, né? Obrigada, que legal, Vinícius. E o Max fala, BPM é tudo de bom. Eu adoro o BPM, virou uma parada, Max, da gente conseguir falar coisas que a gente está assistindo, meu. Faltava isso, né? Se você for escutar o primeiro BPM, você vai ver que tem um convidado que a gente gosta muito, ele é crítico de cinema, é o Alexandre Landucci. Nossa, elegantíssimo ele também. E aí, ele, gentilmente, depois participou do podcast de 1 ano e tal, e conversando, porque ele se pôs a analisar o nosso podcast. Falou, reparei que vocês agora estão focando, né? Vocês foram fizeram um programa sobre Jean-Pierre Jeunet e por aí vai, né? E você vê, o nosso crescimento foi muito cru mesmo, né? A gente foi aprendendo e fazendo. Eu brinco assim que a galera, hoje em dia, muita gente já chega fazendo, porque já sabe, ou já tem um conhecimento técnico. A gente era cru total, assim, na loucura, né? Loucuragem, né? Que nem falam nossos amigos lá, né? Mas, assim, foi importante. E o Alexandre Landucci, a gente conversa com ele e fala, Alexandre, a gente está fazendo esse BPM porque a gente não teve tempo de gravar Masmorra Cast. Então, vamos perguntar para a galera se eles aceitam, né? Que a gente faça isso. Já tem mais de 100 programas. Então, tudo bem que em 15 anos é até pouco, né? Se for parar para pensar. É que a gente vai mesclando os projetos. Os projetos de clássicos a gente ama fazer. A gente passou um tempão sem fazer, né? Mas a gente já tá com um engatilhado aí com o Thiago, inclusive o Paulo, né? Então, foda, e veio pandemia, né, meu? Pô, como é que a gente conseguiu fazer? Eu me pergunto e pergunto para vocês de coração, né? Programa sobre cinema, sobre detonalização durante a pandemia. Porque eu tive uma crise de ansiedade tão forte, que eu parei de fumar. Basicamente, né? Quando você para pra pensar, você fala, nossa, é uma coisa boa, né? Você tinha que fazer isso, né? E realmente eu tinha que fazer isso, eu tinha que parar de fumar. Só que, cara, eu parei de fumar da pior jeito possível, entendeu? Eu parei de fumar achando que eu tava quase morrendo, né? E tal, né? Eu cismei, ansiedade é isso, né? E também parei. Eu digo pro Marcos, inclusive, que eu sou fumante ainda, porque quando você tá na tua cabeça que se você sente vontade de fumar, então você não tá livre, né? Mas o lance todo, eu me pergunto, e a gente fez programa, continuamos fazendo, entendeu? E isso ajudou talvez a salvar um pouco da nossa sanidade, eu penso assim, às vezes, né? Eu brinco que é isso e os bichos, né? Os bichos programa, porque a gente conseguiu continuar pesquisando e tal, e o mundo acabando e a gente pesquisando, as paradas. Ai, que legal. Olha só que apareceu aqui a Gislaine. Oi, Gislaine. Nossa, muito legal. A Gislaine também gravou com a gente sobre Guerra dos Tronos. Pô, Gislaine, adoro ela. Gizayagami, né? Parabéns, viu? Você merece o mundo com podcast. Obrigada pela parceria de sempre. Você é maravilhosa. Obrigado, Gislaine. É muito bom poder contar com a sua amizade, com a sua... Sabe, eu considero de coração, tem gente que eu conheço há mais de 10 anos, via Twitter, via Facebook, e são pessoas maravilhosas. Poxa, obrigada, Gisla, pelo carinho, né? O Newton Castilho dá boa noite aqui, Marcos? Olha lá, boa noite, Newton. Ó, o YouTube não notificou. O YouTube não tá notificando. Eu descobri uma coisa sobre notificação, gente. Vocês testem aí depois. Não pela gente, mas pelos outros que vocês clicam na campainha. O meu celular também não me notificava. Aí eu descobri que eu tinha tirado a notificação do YouTube. Tipo assim, eu notificava no YouTube, mas no aplicativo, no gerenciador, eu tinha tirado. Aí agora eu recebo notificação de todo mundo. Até demais, né? Que eu sigo uma cacetada de canal. Mas é isso, Newton. Boa noite, Newton. O Vinícius diz aqui assim, o Masmorra da trilogia de impessoalidade do Renek. Esse foi né? Esse é barra pesada. A gente pegou uns temas, galera, assim, que até eu fiquei de cara. Esse daí tem 2 nomes, né? Tem dos Sentimentos Congelados
e dos sentimentos gélidos, incomunicabilidade, uma parada assim. É porque tem uma outra trilogia da incomunicabilidade, então às vezes o pessoal pode até confundir. Mas essa do Haneck é só coisa pesada, galera. Só coisa pesada. O Sétimo Continente, o livro, o vídeo de Benny, né? São filmes assim que trazem uma reflexão bastante pesada sobre a vida nos dias atuais, inclusive. O Haneck eu acho que ele é um dos cineastas mais filosóficos também, né? Mas é um puta de um cineasta, assim, vale muito a pena mesmo. E tem um fio bem na frente aqui. O Marcelo Ribeiro fez uma pergunta agora aqui, que é uma pergunta que essa pergunta que eu tava temendo, mas alguém ia fazer a qualquer momento, né? Marcelo pergunta, qual foi a treta do Feito por Elas? Então, é o seguinte, quando alguém sugeriu, isso, tô anos atrás, volta uns 4, 5 anos ou mais. Cadê um podcast feminino, bababá, pra falar de mulheres, falando sobre... Tem essa vibe, né? Aí depois vários podcasts até fizeram, assim, uns spin-offs, né, e tal. E aí eu peguei e tive essa ideia de, vamos fazer um podcast sobre cinema e tal. E eu já editora, já há um bom tempo, né? E já tinha umas diretoras na cabeça que eu sempre gostei, sempre apreciei, entre elas a Agnieszka Holland, né? Que é uma diretora fantástica. E aí, na época, eu tinha contato com a Isabel Wittmann, né? E aí chamei ela, a gente acabou bolando essa ideia, né? E tal. E aí fomos para a parte de criar logotipo, que aí eu falei com um colega meu chamado Marcelo Den, né? Quem conhece o podcast conhece o Marcelo Den. Ele ajudou com a questão do logotipo, né? A gente criou o nome juntos, né, Marcos? Né? Fizemos um brainstorm aqui. E aí depois começou a entrar pessoas e tal, que a Isabel conhecia, e são pessoas todas maravilhosas. A casa aqui, para não aprofundar muito e nem ser injusto com ninguém, é claro que você tá... eu tinha um pouco mais de experiência na gravação de podcast, edição. Outras pessoas não têm, às vezes as pessoas não têm nem obrigação de ter, né? Mas é o tal negócio, quando existe um acúmulo de funções... Você é apresentador, você é editor, você sei lá, você é o tal negócio. O que me estressa normalmente é o acúmulo de funções, né? E tal. E o lance é que eu acabei me desentendendo com uma das moças lá, porque ela falou alto e eu tava fazendo captação de áudio, não gostei que a pessoa falou alto. E aí eu pedi para baixar a voz, mas talvez eu já tivesse sido um pouco... sei lá, ela já estivesse meio chateada comigo por algum outro motivo, né? Não vou falar quem foi. A questão é que aí depois uma outra moça veio falar que eu tinha que pedir desculpa. E gente, quem me conhece, você me conhece pessoalmente, eu não peço desculpa se a pessoa errou, entendeu? Se eu errei, né, e tal, assim, eu fiz uma parada que ofendeu a pessoa, e eu já fiz isso de pedir desculpa, né? Teve um outro integrante aí que participava conosco que eu conversei, fui pedir desculpas e tal, mas eu não tinha errado. Eu acho que a pessoa não tem que gritar na orelha de ninguém. É tipo assim, se você tá gravando com alguém, eu sou assim, se tu gritar na minha orelha, bicho, eu vou chamar a tua atenção, falar assim, não grita, cara, porque eu tô captando som. Na época eu tava fazendo a captura de som, saca, é uma parada meio, talvez eu tivesse um dia também de ouvir virado, né? A questão é que eu acabei não pedindo desculpa porra nenhuma, que eu não sou de pedir desculpa. Se a pessoa fez merda, a pessoa ainda achar que eu vou pedir desculpa, eu não vou pedir. Desculpa, é meu jeito, o Marcos me conhece, né? Também quando eu erro, eu peço desculpa, não peço? É verdade. Entendeu? E assim, eu não sou uma pessoa muito fácil, não, no convívio, entendeu? E eu sei que a gente não deve falar isso, né? Mas eu sei. Ninguém é... Como é que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa que tipo assim, o que é certo é o certo, entendeu? Aí na época eu já me injuriei com tudo, eu já tava trabalhando pra caramba, editando adoidado. Aí depois, mais pra frente, o projeto, claro, o projeto era lindo, maravilhoso, e vale muito a pena, não sei se ele existe, né? Mas o caso é que eu acabei saindo e me injuriei, e é isso, Marcelo, né? Não vou falar mais do que isso, porque a partir daí tiveram outras... Começou um diz que diz, né? Aí a pessoa... Fulano fala uma coisa para a pessoa, mas não tem a nossa perspectiva, né? Eu tenho a impressão que a maior parte das tretas que eu tive na internet, eu já tive mais de uma,
muito tem a ver da pessoa ficar de fofoquinha, sabe? Em vez de chegar e te perguntar na chincha, falar assim, o que aconteceu? Que porra que tá acontecendo? O que você saiu? Né? Porque assim, eu adorava o projeto, né? Um projeto que... O problema é o tal negócio, né? O problema é tu tem que gravar, você tem que editar e tal, e às vezes a pessoa pode não tá muito indo com a tua cara por algum outro motivo, e assim, né? Eu errei de pedir desculpa, de não pedir desculpa, errei, acho que eu errei. Mas eu não sei se hoje em dia eu pediria desculpa de novo. Veja bem, se gritar na minha orelha hoje de novo, você vai tomar bronca de novo. Porque eu sou assim, né? Quando eu sento para gravar um podcast, normalmente é que nem assim, uma parada que se você fala que vai fazer certa coisa comigo, você tem que tentar fazer, porque eu tenho uma puta de uma responsabilidade com o que eu falo para as pessoas. Por exemplo, um colega meu me convidou a gravar um podcast, tal dia, tal horário. Porra, eu só não vou aparecer no horário se acontecer alguma merda mesmo, assim, aconteceu, sei lá, de ficar doente, fiquei sem internet. Uma vez teve ocasião de eu estar gravando, a luz acabou no meio. Mas eu não vou ficar de loucuragem, entendeu? E não aparecer, ou vou entender que eu não tenho responsabilidade. Eu vou respeitar os sentimentos das pessoas, né? Então, sem querer dizer que essas pessoas tenham desrespeitado meus sentimentos, eu penso assim que, né, o erro às vezes está dos dois lados, né? Se a pessoa quer falar comigo e tentar se entender comigo, a pessoa tem que tentar falar comigo, não ficar uma outra pessoa tentando falar para me desculpar, né? Como se eu estivesse assumindo que eu estou errado. Então, isso daí faz eu realmente não sentir vontade de ter contato com a pessoa, se é para me estressar. Fora questões financeiras, né? Que eu sempre achei que é assim, se um podcast ele tem um apoia-se, ou se ele tem ele coleta uma grana de alguma maneira, né? Eu acho que você não pode ser o único... Uma pessoa só não pode ser a pessoa que receba essa grana. Eu penso assim, né? E tal, né? Eu acho, tu não acha isso? Certamente. Sei lá, tô me demorando muito com isso. Chega, já foi. Deixa eu ver aqui. O Thiago de Macacho lembrou que é o Dudu Salles, né? Dudu Salles! Ele participou com a gente sobre um podcast de comédias. Le Beblé. Le Beblé é um podcast da França, né? Tá. O Douglas caindo toda hora no Halloween francês é muito hilário. Nossa, ele ficava tão triste, gente. Nossa, ele ficava, desculpa, gente. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Mas ele falava, desculpa. Muito fofo ele, né? O Halloween britânico foi aquele que vocês começaram tentando fazer sotaque. Cara, a gente tem uma longa abertura ali com carruagem, o caraca, né? Mó legal, né? Tem a história do podcast perdido, né? Qual é o podcast perdido? É o da trilogia do Nicholas Winding Refn, que a gente fez com o Maurício Saldanha. Não, acho que foi do Paul Thomas Anderson. Foi do Paul Thomas Anderson, né? Do Sangue perdido Negro. porque o nosso equipamento sempre foi um lixo, né, cara? Então, a gente utilizava esses softwares para gravar o Skype. A gente ia fazer um projeto que a gente assistia o filme comentando. Né? Durante o filme. E aí fizemos um com o Maurício Saldanha comentando o Sangue Negro e esse perdeu o áudio. Vocês não têm noção. Aí corrompeu o áudio, cara. E a gente acabou não fazendo mais, né? Também como é que vai chegar para a pessoa depois que ficou 2 horas não fizemos mais esse projeto, né? Ficamos traumatizados. Né? Deixa eu ver. Aqui, ó, tá. O site do Thiago Miro sobre podcast ajudou muito a fazer a parte mais técnica. Sim, me ajudou pra caramba. O Thiago Miro, ele junto com muitas pessoas... Ó, o gato vai pular, hein? Ó, ele junto com muitas pessoas aí ajudou muita galera a ter podcast, viu, bicho? Porque é difícil, questão técnica de feed, iTunes, como gravar coisas no OBS, como fazer certas paradas. Isso é muito importante, né? O Newton Castilho fala que a primeira vez que eu ouvi vocês foi no Podcasters. Depois eu fui atrás de conhecer as outras coisas que vocês faziam. Obrigada, Newton. É isso que é legal, né? É que a gente se sente feliz, cara, porque é muito foda a gente poder ter alguém que veio de outro projeto. É muito legal. Legal que ele conheceu a gente por lá e continuou aqui no Masmorra, né? Obrigado. Não, o Newton é uma pessoa sensacional. O Thiago fala assim, ó, concordo com o Marcos.
O host traz uma personalidade ao programa e você gostando dessa personalidade que o host traz, concordo, tá bom. O Max fala assim, Marcos com esse gato no colo lembra vilões, tá vendo, Marcos? Tu tá com o gato aí no colo aí. Mas é isso, né, gente? Então, fazer podcast com pouca grana no Brasil, né? No nosso caso, às vezes com 0 grana, né? Pô, é difícil pra cacete. É difícil. É difícil e eu consigo entender perfeitamente, gente. As pessoas que pararam de fazer, sejam porque tiveram colegas que a esposa do cara não gostava que o cara gravava podcast com outras mulheres, exemplo, né? Às vezes tem mulher, que você tá 2 horas conversando e tal. E eu queria que o meu filho pudesse depois dar o depoimento dele, porque meu filho, ele tá com 26 anos agora. É isso, né? 25, 26, né? Ó, a mãe. Aí, assim, 15 anos de podcast. Então, ele tá acompanhando e vendo eu ter trabalho com podcast há muito tempo. Sim. Muito tempo. Teve momentos que a gente gravou podcast, pra vocês verem, só pra contar um episódio caótico da nossa vida, né? Que a gente gravava os podcasts de Guerra dos Tronos lá no começo. A gente gravava tipo terça, aí editando para poder sair no sábado. No mais tardar sábado. Aí o que acontecia? Teve uma vez que eu morava numa casa de aluguel, bicho. E aí a mulher, ela teve que tirar o telhado da casa porque tava tendo um problema, né? E teve que subir mais, né? Fazer 2 fieiras, trocar o telhado, não sei o quê. Tudo que tinha na casa, uma parte ficou na cozinha sem telhado coberto. E uma outra parte de coisas de roupa, guarda-roupa, tudo que tinha ficou num quarto só. E nesse quarto estava o meu computador e eu sentada editando. Gente, eu não recomendo, porque foi uma fase louquíssima. Fora que tava 50 graus, né, de calor. Não, nessa época eu acho que não sei se tava, mas eu lembro de eu naquele quartinho minúsculo, num cantinho do computador, toda a roupa jogada para um lado, cama. Não, ela acabou tendo que mexer por conta de que a proximidade do telhado que tornava a casa mais quente ainda. Era uma casa horrível. Tomara que ela não esteja escutando. Se ela estiver escutando, sua casa era horrível. Mas... Era brasilite e o calor... teve uma dessas fases aí de calor extremo que eu lembro que eu quase tive um ataque cardíaco, porque eu trabalhava em 2 empregos e chegava em final de semana, eu não podia ficar dentro da casa. Tinha que ficar no quintal, porque tu não aguentava ficar dentro da casa. Então, nesse nível. Então, para vocês verem que quem produz conteúdo, às vezes, ninguém sabe do que está rolando por trás, né? É por isso que eu sempre sensibilizo, assim, de não sair machucando as pessoas e ofendendo e tal, porque você não sabe o que a pessoa está passando para entregar aquele conteúdo e tal. A gente passou momentos terríveis, assim, que você falou, nossa, eu não acredito que eu tô sentada editando podcast e a casa tá caindo e, né? Mas é isso. As pessoas sempre diziam no início, né, que chamavam o podcast de blog sonoro. Era um veículo para você expressar suas opiniões. No caso da gente, a gente sempre fala, a gente não é crítico de cinema, a gente expressa nossas opiniões enquanto público, enquanto pessoa que gosta, que tem curiosidade, né, sobre o audiovisual e tudo mais, e acaba criando assim essa proximidade com as pessoas que escutam e também procuram coisas interessantes. Então, de você expressar a sua opinião sobre algo, né, virou uma espécie de comunidade, né, de pessoas que gostam de coisas parecidas e que acompanham o trabalho da gente ao longo desses anos, né? E isso é muito legal, né? E, enfim, e é esse espírito mesmo, né? Que o podcast tinha no início e continua tendo, né? Agora ele tá uma coisa com a cara muito mais séria, profissional. Eu sinto muita falta, cara, porque a gente tá de 2009, né? Começamos... E teve uma galera, tinha uma galera que já tinha começado a fazer podcast. Tinha o Tosco Chanchada, que caramba, eu passava mal de dar risada com o Tosco Chanchada. E uma cacetada. O amigo ali, o Marcelo Ribeiro, lembrou do Anticast, né? Porque hoje em dia o Ivan Mizanzuki, ele é famoso porque é o cara que fez aqueles... Projeto Humanos, Projeto Humano. Não, é aqueles programas de true crime, né? Sobre o caso Evandro, caramba.
Mas era um cara que tinha um podcast que falava de cinema, de design, né, e tal. E ele convidou a gente gravou com ele também, a gente gravou sobre Pink Floyd com ele. E o Feito por Elas estava no portal dele, né? Isso. E ele fala aqui da treta do Jovem Nerd e tal, que eu participei com a mulherada toda lá, trocando ideia, né? Porque pô, quer me chamar para defenestrar a coisa comigo mesmo. Um programa que eu participei, que eu gosto muito, eu lembrei de um dia desse, gente. É um podcast que é o feedback sobre Crepúsculo, cara. Porque eles receberam um hate louco quando falaram mal de Crepúsculo e tal, falaram as paradas trash. Aí fizeram um feedback e aí me chamaram. Eu falei, malandro, a hora é essa, que agora eu vou zoar. Mas eu lembro dessa coisa toda da treta do pessoal do Nerdcast, mas isso é uma coisa que... Mas isso não é defendendo eles, mas você vê que como com o tempo as pessoas também mudam para melhor, né? Então, porque... Que é uma coisa interessante e é bacana a gente ver... O gato me deixou cheio de pelo. Né? Não! Olha o gato, gente! Para com isso! Que isso? Tá louco? Tá doido, gato? Que isso? Olha o gato destruindo o bagulho aí. Zoou nossa live toda aqui, mano. Porra é essa, gato? Ó, o gato é o gato branco, o gato do terror. Não, e assim, né, porque eu quero até aproveitar, a gente daqui a pouco já faz 2 horas, né, que estamos em live. Poxa, obrigado, gente. Não esquece de dar o like aí para o YouTube entender, né, que vocês estão curtindo. Bicho, assim, eu queria lembrar com muito carinho, com muito afeto, com muito amor das pessoas que partiram. Eu sei que tem gente que não gosta, né? Ai, que besteira, vai ficar falando das pessoas mortas. Cara, falar dessas pessoas significa que elas fizeram bem para você, elas estiveram contigo, né? Fizeram parte do mundo, do seu mundo e tal. E a gente recorda com muito afeto do Lucas Amura, por exemplo. Talvez vocês não tenham chegado a acessar o Lucas. O Lucas, ele era chamado podcasteiro, né? E é um cara que ele fazia edições maravilhosas sobre podcast, ele era um grande ouvinte de podcast, uma pessoa sensível, gentil, brincalhona, morreu super cedo, né, e tal. E o Lucas, ele gravava, ajudava a gente com vinhetas, a gente recebeu dele o selo, como é que é? O selo do podcasteiro, assim, de podcast legal, né? E, caramba, foi uma perda fortíssima pra gente. Eu senti muito, claro, né? Muita gente sentiu. O Fat Frog, né? O Fat Frog, que era um grande fã de cinema, mas também de Avatar, né? Da Avatar, a série animada, e nós conversávamos, eu estive lá também. Era do podcast, né? O Fat Frog. O né? Android, o Harold Stricker, o Harold né? Stricker, que, meu irmão, isso aí foi... O Harold, ele tá na vinheta da gente e tal. Tanto que eu nunca substituí essas vinhetas, né? A gente tem vinheta do Masmorra Classic com o Lucas Amura, tem do Masmorra Cast com o Harold, tem com a May, né? A May era do podcast com o Thiago aí, né? Que era o Random Cast. E a voz, assim, de deusa, linda, maravilhosa. E, cara, recordar essas pessoas que foram pessoas, todas elas mesmo, que nos incentivaram a continuar também, né? Porque a gente, eu não sei você, eu sempre tive essa síndrome do vigarista, como é que chama? Impostor, cara, que eu sempre acho que eu tô fazendo tudo errado, né? Eu falo, caraca, será que tá bom isso daqui? Será que não tá bom? Pô, será que eu tô contribuindo ou não e tal, né? Sempre fui muito estressada, né? Nesse sentido. E às vezes chega uma pessoa sensacional, assim, como essas, o Harold e tal, fala, pô, muito bom o seu podcast. Você fala, cara, estamos acertando, poxa, obrigada, valeu, a gente, né, vamos continuando, né? Isso fez a gente chegar até aqui, a ter 15 anos, que eu nunca imaginei que a gente ia conseguir. Ter 15 anos de podcast, gente. Então, essas pessoas maravilhosas, vocês, né, que nos acompanham, que nos ajudam, que nos... Olha, aliás, é importante falar sobre isso nesse momento, porque, né, é uma coisa importante. As pessoas que colaboram mensalmente, a gente tem colaborador fixo no Apoia-se, né? Ajuda a gente a pagar as contas do site, às vezes a pagar a conta da internet, porque, gente, o podcast, as lives também são isso, né?
Você ter grana para pagar a tua internet, né? E já aconteceu da gente estar tão apertado de precisar estar sem a grana da internet. Então, eu agradeço todo o coração, né, Marcos? Né? Muita gente, o Nelson e toda essa galera, a galera toda, não vou falar o nome dos apoiadores, né? Mas todo mundo que apoiou, que fez Pix, ou que nem a galera que fez agora aí com a voz do Lula, adorei, obrigada, né? Mandou um live Pix pra gente. Vocês nos ajudam muito, nos socorrem muito, porque a gente não fala, né? Porque a gente fica com vergonha também, mas às vezes não tem como, cara. A gente vai falar. Às vezes você quebra aparelho aqui, ou quebra microfone, ou quebra alguma coisa. A gente fica num mato sem cachorro, né? Porque a vida é isso, bicho, né? É por isso que eu sou tanto assim com questão de trabalho, porque eu me mato de trabalhar, eu tento fazer as paradas, tento pagar as contas. E às vezes você olha para isso e fala, meu Deus, tem que pagar o servidor do site, né? Então só o fato da pessoa nos ajudar mensalmente, que a gente pede apoio sempre no Apoia-se, por Pix, tudo, faz muita diferença, né, Marcos? E a gente agradece muito a ajuda e o apoio de vocês. Obrigada, de coração. Quero dar boa noite também pro Ramon Nunes. Boa noite, tudo bem? Oi, Ramon. O Ramon teve lá no comecinho, né? Ele falou assim, 2 caras que sinto falta é o Android e o Mal Saldanha. Pois é. Eu queria até... o Mal se afastou, você tem razão, né? Mas... não nos cabe, assim, constrangê-lo a aparecer, né? Então, até porque houve um problema aí, não sei se foi uma questão legal ou não, né? E é assim, né, gente, que as coisas são. E até por uma questão de segurança jurídica, eu acho que a gente não deve nem falar sobre o que aconteceu nessa questão aí, né? A internet é um lugar problemático e, às vezes, é um lugar ingrato, sim, concordo contigo, Ramon. Mas às vezes é um lugar maravilhoso, cara, porque eu penso nas pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, vocês que nos escutam, que estão aqui na live. E a gente pensa, cara, quem somos nós, né? Quem somos nós para que a gente consiga ter essa audiência, ter pessoas que se importam com a gente, né? Que se importam, querem ouvir nossa opinião, porque se a pessoa para te escutar, você minimamente tem alguma coisa a dizer. Sim. Não é? E é verdade. E aí eu fico contente que os comentários que a gente fez sobre filmes fizeram as pessoas se interessarem pelo debate, pela discussão, pelo que aquelas obras trazem. E é isso aí, estamos aí, né? Estamos aí. É isso aí, gente. Enquanto tivermos aqui saúde, né? Porque sem saúde nada se faz, gente. Eu já tive internada por um tempão, uma suspeita aí de doença muito ruim. E aí separa tudo, a vida para, tudo fica em stand-by. Então, enquanto temos saúde, né? Obviamente. Cordas vocais, né? Equipamento, nem que seja minimamente para fazer um programa somente em áudio. Agora a gente está muito avançado fazendo coisa em vídeo. A gente só está conseguindo fazer o podcast em vídeo porque alguém ajudou a pagar as peças do computador para a gente fazer isso. Senão a gente nunca ia conseguir. Gente, eu comprar um computador caro, não ia conseguir. Né? Mas aí o que a gente fez? Comprou uma placa-mãe nova, processador novo, memória nova, e estamos aqui, né? Sem a ajuda de vocês não tem como, né? Não tem como, é isso, né? Obrigado por quem ficou com a gente por aqui para comemorar esses 15 anos, né? Um pedaço de bolo para cada um, né? Um copo de refrigerante também, um salgadinho. Não teve bolo, né? Então, né? A gente fez fake news na parada, que a gente falou, fica que vai ter bolo, né? Porque tem aquela expressão, né? E não teve bolo. Mas, gente, é muito maravilhoso poder estar aqui. É claro que a gente, nesse meio tempo, são 15 anos, mais de 500 programas, possivelmente. A gente errou muito. A gente vai continuar, às vezes, errando, mesmo tentando acertar, né? E vamos acertar muito, às vezes, também, né? Ajudar e tentar... humildemente passar para você que está nos escutando ou nos assistindo nos programas, nos podcasts que a gente faz, a nossa visão de uma descoberta. Né? Quando a gente acessa um cinema de uma região diferente, que a gente sentou para pesquisar, assistiu, procurou, disponibilizou, gente, porque eu acho isso fundamental. Eu faço esse esforço de coração, disponibilizar, porque sempre achei triste a pessoa não conseguir. Você está falando de um lindo filme e aí não tem como a pessoa assistir. Então, eu não vejo sentido nisso. Então, enquanto a gente conseguir, a gente vai ficar aqui, né?
E, pô, a gente vem então com isso terminando, né? Obrigada para todo mundo que apareceu aqui na nossa live de 15 anos. A gente vai aparecer aqui novamente quando começar os Anéis do Poder. E, claro, quando a gente entregar o nosso programa do Carlos Saura, né? Vai vir depois dos programas de Halloween, né? Continua com a gente que você só tem a ganhar. Tem né? uma... Inclusive, a gente só tem a ganhar de estar contigo. Vocês tenham todos uma excelente semana. Cuidem-se muitíssimo bem. Né? Fujam do frio, né? Também. Olha, se agasalhem. Ó, sabe o que é gostoso? Tomar um chazinho de gengibre. Ajuda muito a garganta também, porque tem uma espécie de anti-inflamatório natural. Eu prefiro um chocolate quente, mas quem prefere, quem gosta de gengibre... Mas é bom para quem fala, né? E tal. A gengibre ajuda bastante. E, gente, obrigada de todo o coração. Espero que essa live, que esse momento que a gente está aqui, que é um momento de felicidade, que ele se estenda a você que está nos acompanhando. Quero que vocês saibam que vocês estão nos nossos corações, viu? Então, e apesar do que eu disse, desse negócio de eu ser brava e tudo, eu tenho muito mais amor a dar do que brabeza, né? Então, eu espero que eu possa entregar muito mais amor, felicidade, conhecimento e a gente possa estar junto por muitos anos. Tá certo? Um beijo para todos vocês. Fiquem bem. Se cuidem, Tchau. tá?